E aí, pessoal, aqui é Gabriel Falck, o host do Plano Real, e sejam bem-vindos a mais um episódio do CeleroCast. Esse podcast ele é uma parceria entre o Plano Real e a Celero, que é a primeira solução de infraestrutura de dados PJ para empresas do mercado financeiro da América Latina, completamente preparada para atender as oportunidades e os desafios que o Open Finance vem criando para empresas do nosso segmento, como bancos, cooperativas e também as fintechs. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o papel das lideranças na construção de um ambiente inovador na estrutura bancária PJ. E quem apresenta esse episódio junto comigo é o João Augusto Bettenhäuser, que é founder e CRO da Celero. João, seja muito bem-vindo a mais um episódio do CeleroCast. Obrigado, Falck. Poxa, tô até emocionado aqui em estar comentando que esse é o último episódio dessa temporada, desse projeto tão bacana que a gente está construindo em conjunto. Já antecipando o agradecimento aqui, eu acho que a gente está conseguindo atingir muito esse objetivo, que é trazer essas personalidades relevantes do mercado financeiro aqui junto com a gente, para trazer a experiência deles de uma forma mais didática possível, né? Contribuindo de alguma forma para espalhar esse conhecimento por aí. E hoje, justamente por ser o último episódio, eu não poderia deixar de apresentar essas pessoas tão especiais que estão aqui, porque o tema fala sobre liderança. Sem e dúvida. A gente está trazendo duas referências aqui para muita gente, para mim, inclusive, que tem esses dois caras aí já como mentores, que é o Fábio Levi e o Marcos Cavagnoli. Eu vou deixar eles se apresentarem, né? Porque eu não gente pode se esforçar, mas nunca vai apresentar eles tão bem, né? Então, senhores, muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Bom, muito obrigado. É muito legal estar aqui com vocês, compartilhando, trocando ideia. Bom, como você falou, meu nome é Marcos Cavagnoli, eu tenho uma experiência aí mista entre... Eu tive a oportunidade de trabalhar em bancos internacionais, trabalhei sempre com a área de serviços transacionais, cash, plataformas digitais. Depois eu fiquei um tempão em fintechs, trabalhei em bastante fintechs ligadas a meios de pagamento, crédito digital, adquirência, e também grandes bancos de rede locais. Então eu trago aqui para a gente poder conversar um pouco essa experiência mista aqui, tanto o Brasil, um pouquinho a América Latina também. Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiro obrigado pelo espaço, prazerzaço estar aqui. A responsabilidade é gigante, fechar com chave de ouro aqui essa sequência de episódios que foram incríveis. Meu nome é Fábio Levi, eu estou no mercado de pagamentos desde 99, costumo dizer que desde a época que eu tinha cabelo. Tenho passagem aí por Visa, Thales, BTG, Idemia, Alelo, startup da Elo e minha última passagem no Mercado Pago, passando por um pouquinho de cada espaço aí do mundo de pagamentos. Vai ser um prazer poder dividir e contribuir com esse tão rico podcast. Obrigado. Sem dúvida. O papo de hoje é interessante porque ele é uma conversa quase que mais organizacional. E acho que é importante a gente dar um meio passo para trás, acho que não é nem um passo inteiro para trás, mas dar um meio passo para trás, porque esse quinto episódio ele se conecta muito com os outros 4 que a gente já publicou aqui no CeleroCast. Inclusive, a gente sempre recomenda, se você tá chegando nesse episódio, é claro, fica nessa conversa, você não precisa ter escutado os outros episódios, mas também não deixe de conferir. A gente vai linkar todos os episódios que a gente já gravou, vai ter uma playlist pronta para você escutar aqui na descrição desse episódio. E esse meio passo para trás que a gente quer dar aqui é muito interessante porque todo mundo tem uma passagem dentro do sistema financeiro nacional, em diversas empresas, com diversos desafios. E é interessante ver o sistema financeiro que a gente trabalhava 10 anos atrás para o sistema financeiro que a gente trabalha hoje em dia. É quase irreconhecível ver o nível de inovação, o nível de implementação de novas tecnologias e do quanto isso demandou nós como profissionais e as empresas que a gente estava trabalhando em construir, seja uma questão cultural, uma questão de conhecimento para poder embarcar novas tecnologias como o Pix, como o Drex, que a gente está acompanhando, conversamos sobre o Drex, sim, e também como o Open Finance, que é basicamente o fio condutor de todo o CeleroCast que a gente já vem produzindo há algum tempo. E dito tudo isso, interessante porque aqui na pauta a gente consultou e a gente trouxe uma pesquisa muito legal. De novo, também a pesquisa vai estar referenciada na descrição, que foi feita pela Deloitte, o 2024 Banking and Capital Markets Outlook, e ele demonstra nessa pesquisa alguns dados muito interessantes falando sobre os desafios de empresas em cenários inovadores tentarem controlar e melhorar estruturas de receita e de custo. E eu queria usar um pouco da experiência que vocês têm e tentar conectar esses desafios que a gente tem sobre desenvolvimento cultural, desenvolvimento de pessoas, otimização de estruturas de receita e custo, quando a gente olha para um cenário
PJ, para um cenário de bancarização PJ. Eu acho que a gente conversa tanto sobre bancarização, democratização de acesso a serviços financeiros, a produtos financeiros no Brasil, e a gente não faz muitas vezes uma separação, um cohort entre se eu estou olhando para um público PF e se eu estou olhando para um público PJ. Eu acho legal a gente usar esse episódio aqui com foco, principalmente aqui no público PJ. Eu queria perguntar se vocês poderiam apresentar uma visão, vocês inclusive que acompanharam tão de perto dentro de tantas empresas, quais foram os principais desafios que vocês passaram nesse desenvolvimento cultural, de conhecimento, principalmente gerindo equipes que precisaram aprender sobre novas tecnologias, sobre novas oportunidades que o Banco Central estava criando? Como foi o desafio de recepcionar uma inovação, estar em uma empresa onde a pauta e a missão sobre inovação faz parte, está enraizada nessa empresa, e como é que você transforma isso para a equipe de vocês, para as oportunidades que vocês buscaram materializar na carreira e nas experiências que vocês tiveram? Legal. Bom, dá para ficar alguns dias, né, a gente conversando sobre isso. Dava para ficar nessa pergunta e até o final, exato, se quisesse. Exato. Mas eu vou tentar dar pelo menos uma provocação do que eu vejo aqui no assunto, e daí a gente vai aqui elaborando. Na verdade, o que as empresas estão passando, né, na hora que você olha empresas PJ, e aqui tem a gente também, uma coisa que a gente pode fazer ao longo do tempo aqui é recortar um pouco também a persona, não é só PF e PJ. Quando você fala PJ, você vai desde o empreendedor até uma gigante, uma empresa, né, de alto... Exatamente. Então aqui elas têm desafios diferentes no que elas estão enfrentando. Mas eu acho que talvez o que seja interessante é, dentro desses vários tipos de personas que a gente tem em PJ, a gente talvez começar um pouco assim, pela provocação do ambiente do que está acontecendo. Eu sempre olho assim, qual que é o ambiente que essa situação está inserida? Porque é o ambiente que lhe provoca a necessidade de transformação ou não. Então, quando você olha nisso, você tem um ambiente que ele é, num ponto de vista macro, global, é extremamente impactado por novas tecnologias e uma densidade de acontecimento e dos ciclos de desenvolvimento delas. Quando eu falo aqui ciclos de desenvolvimento, estou falando aqui as curvas, né, que qualquer nova tecnologia passa. Né? O pessoal lá do Gartner chama de hype cycle, você tem várias abordagens. Mas basicamente assim, a tecnologia ela começa, você tem quase que um entendimento, uma adoção dela, até um pouco de expectativa exagerada, depois você tem uma queda meio que cai na real, até uma hora que você estabiliza. Só que isso não acontece ao mesmo tempo, é como se fossem várias curvas com defasagens entre elas acontecendo, e você tem o quê? Você tem, imagina, isso aqui coloca uma densidade de mudança, e quando eu falo densidade, isso que eu acho que é o grande desafio para o mundo PJ, a quantidade de coisa nova que acontece dentro de uma unidade de tempo. Porque se você falar assim, olha, tem 3 coisas novas, é muito ou pouco? Não sei. Se for 3 coisas num dia, é impossível. 3 coisas em 3 anos, talvez seja possível. Então, o ambiente que nós estamos é uma grande densidade de acontecimento numa escala global, no sentido amplo de tecnologias disponíveis. Aqui a gente pode ir desde quando começou nuvem até agora mais recentemente AI generativa. Né? A gente pode entrar em cada uma delas. E aí, este contexto mais amplo permite que você tenha em esferas um pouco médias, também essa reprodução, que é, no caso, uma agenda de inovação do Banco Central. Né? Ele é uma agenda que ela só existe porque você existe esse ambiente mais macro de mudança acontecendo, de pedido de mudança, e aí, com isso, você tem essa possibilidade. Então, ela reflete também essa densidade regulatória enorme que a gente está tendo, e de mudança regulatória para provocar transformação, é um reflexo dessa densidade maior que está acontecendo, que é o quê? Basicamente, um jogo entre novas tecnologias e formas de resolver problemas com os problemas que tem, né, nas pessoas físicas e jurídicas. Eu sempre faço aqui também uma provocação. Eu falo assim, pessoa jurídica é uma abstração, né? Você tem pessoas físicas juntas. Então, a experiência do que se passa em pessoa física, em termos de transformação, necessidades, necessariamente tem que ser olhado numa estratégia de PJ. Ainda mais num país como o Brasil, onde a gente estuda e conversa tanto muitas vezes sobre gig economy, quando não dá para ter uma separação tão preto no branco, tanto pontuar para bem em relação a um PF e um PJ. Muitas vezes esses conceitos eles acabam criando um grande diagrama de Venn quando a gente vai estudar esse assunto. Pensando no termo densidade que você utilizou, é muita coisa, muitas vezes, para uma mesma esfera de tempo.
como é que a gente prioriza? Ou como é que vem um cenário talvez de priorização? Se eu tenho uma densidade e eu tenho recursos limitados, talvez dentro da minha companhia, até mesmo numa visão do regulador, quais geralmente são os balizadores entre quais pontos dessa densidade eu vou precisar olhar com mais carinho e atenção do que esses aqui que são importantes, mas eu não consigo alocar, investir talvez tanto recurso, tanto capital humano para olhar para essas oportunidades. E eu entendo, acho que só complementando, não necessariamente questões internas, mas movimentos de mercado. Sem dúvida. Né? Então, a gente sabe que quem sai depois, né, na corrida, ali, tem que correr atrás da bala, acaba perdendo uma grande oportunidade. Então, acho que, com certeza, vocês conseguem contribuir nessa visão para a gente. Eu concordo. Só somando aqui no que o Cava trouxe, eu concordo que o ambiente, o ecossistema é fundamental para essa ebulição de ideias. Né? E aí a gente tem o que acontece fora das organizações e o que acontece dentro das organizações. E isso que vem acontecendo da regulamentação, é super verdade. O que você está falando, se a gente voltar no passado, a gente tinha 2 maquininhas na bancada, uma que passava... Você tinha uma que passava Visa, outra que passava Mastercard. O mundo mudou, você tem um monte de bandeiras, um monte de adquirentes, né? Mais bancos... A facilidade de entrar no banco. Antes, para entrar num banco, você tinha que passar na porta giratória, deixar a chave, deixar o celular, preencher um formulário, fazer cópia do seu documento, deixar o documento. Dali 7 dias, talvez, seu cartão ia chegar na sua casa, a senha não chegava, e depois mais 7 dias a senha chegava. Hoje você faz isso, você entra no banco, abre a conta, com 2 cliques, 3 cliques, foto do documento, você está no banco. Né? Então, e da mesma forma que é fácil de entrar, é fácil sair. Então, o ecossistema ele vem sendo propício para essa ebulição de ideias. E aí as empresas entendendo isso, entendendo e convergindo com o teu ponto, que não existe só one size fits all. Eu não vou olhar só PJ e só PF. O teu ponto é super relevante. Não existe só um produto que sirva para todo mundo. As empresas cada vez mais elas vêm entendendo que os produtos precisam ser adequados para cada tipo de cliente. Se ele é o PJ, se ele é o PJ que vende milhões, se ele é o PJ que vende 100 mil, se ele é o PJ que vende R$500 por mês. Se ele é o PJ que tem um banco, se ele é o PJ que tem 3 bancos. Ou se ele nem é só um PJ, ele é um CPF que tem conta em vários bancos. Como é que as empresas se estruturam para ajudar esse cara? Criando estruturas de inovação interna. O ecossistema está ebulindo, está acontecendo, existem ideias, as empresas têm que se organizar e aí elas se organizam, algumas criam as áreas de inovação, outras criam áreas de experimentação, mas essas áreas, elas conflitam internamente, porque no final do jogo ela compete com o backlog que você tem. Sem dúvida. Você tem o backlog do regulador, o mesmo regulador que fala que agora você vai ter uma transação com QR Code, que pra gente é natural, o famoso Pix, é o mesmo regulador que também coloca regras duras para garantir que esse ecossistema funcione. Então, tudo isso tem que ser equilibrado, né? E eu acredito, vejo isso cada vez mais, que as organizações estão se preparando para isso. Estão formando pessoas mais flexíveis, com a cabeça mais aberta, para escutar cada vez mais o cliente, internalizar e falar exatamente o que o Cava trouxe. Não é só um PJ, não é só uma empresa, não é só um CPF. Ele é um ser humano que ele tem várias versões e como é que a gente ajuda ele nessas diferentes versões. Sem dúvida. E eu também fiquei pensando em um paradigma que eu acho muito interessante quando a gente conversa sobre PJs que... li muito em LinkedIn já que no futuro toda empresa de tecnologia vai ter uma fintech para chamar de sua. Toda empresa de tecnologia, inevitavelmente, em níveis de escala, acaba construindo e montando a sua própria estrutura própria financeira, claro, e assim por diante. Ou chega uma economia de escala em você abordar e conseguir atingir um segmento quanto esse. A gente passou por esse movimento, né? Os grandes varejos criando as suas fintechs, né? Os grandes bancos criando o marketplace. Tá tudo mixado, tá tudo mesclado. Quem ganha esse jogo? Tem um comentário nessa questão que você perguntou da priorização. Então, uma coisa que me veio na cabeça aqui escutando, e talvez possa ser algo para provocar um pouco as pessoas a pensarem, né? Primeiro, assim, você tem todo esse cenário que a gente falou aqui, assim, rapidinho, né? Como eu falei, dava para ficar alguns dias sobre cada pedacinho dele.
Mas você tem esse cenário macro, um cenário médio, que é normalmente o regulador que mais te atinge, quem está falando de regulação do sistema financeiro, né? E isso tem um reflexo nas pessoas jurídicas, nas pessoas físicas. Então, acho que um primeiro ponto é você reconhecer para a preparação para essa inovação, eu sempre falo, é você reconhecer essa situação que está no sentido de business. Que é falar, cara, a densidade é muito alta, a velocidade é muito alta. Verdade. E por que eu falo sempre para sair da PF para PJ? Porque eu falei, não existe PJ, né? O cargo, então você fala assim, eu sou gerente financeiro, eu sou diretor financeiro, eu sou CFO, eu sou presidente. Mas antes eu sou Marcos. Antes você é João. Isso, né, não é alienável. E eu até brinco para as pessoas, se você separar, parabéns, você ganha uma consulta no psiquiatra, no psicólogo. Eu falei, quanto mais você tenta quebrar isso daqui, você causa só problemas. Boa. É o contrário, né? Você tem que casar isso. Falar. Então, o que acontece? Você, enquanto indivíduo, no seu papel PF, está sendo bombardeado com toda essa mudança, com todo esse cenário macro que ocorre. E aqui a gente fez um recorte super específico dele, mas existe o recorte econômico, social, guerra. Né? Quer dizer, a situação é complexa. Sim. O flow de informação é extremamente complexo. Então, você, como PF, como pessoa física, está submetido a isso. Você tem que digerir. Claro. Antes de você exercer seu papel, seja de PF pura, ou falar, poxa, eu sou aqui um analista, um superintendente, um CFO, etc. Essa acomodação pessoal influencia na acomodação do cargo que você está ocupando. Porque você é a PF e você, né, está, é a diferença do ser e o estar. Você está ocupando um cargo. Fato. E aí, na hora que você reconhece isso e entende para modelar numa visão de personas e necessidades, você começa a entender melhor. Então, acho que essa é uma primeira provocação. Legal. Quando a gente olha para times internos, acho que vocês passaram muito por isso com implementações de Open Finance, com implementações de Pix. Tudo uma novidade, tudo muito técnico, tudo muito novo. A gente, quando compara com a época de 2009, onde para pagar com bandeira A tinha que usar a maquininha B e para pagar com bandeira C tinha que usar a maquininha D. Quando a gente olha esse desenvolvimento tecnológico que a gente teve nos últimos 5 anos e vocês sendo líderes de equipes, pessoas que precisaram também ser introduzidas, aproximadas a essas novas tecnologias, esses novos desafios e também as novas mudanças e priorizações da própria empresa, se torna muitas vezes aquele objetivo, se torna um KPI importante. Como é que você aproxima esses desafios de uma equipe e talvez como é que a gente consegue lidar com níveis de engajamento, aproximação com uma explicação mais detalhada, muitas vezes, de como algo funciona. Como é a aproximação do lado pessoa física que está inserido em uma equipe para que essa pessoa consiga se desenvolver e atender a expectativa e ajudar a empresa a caminhar para aquele objetivo em comum? Aí, manda bala. Bom, acho que tem também aqui, assim, você tem várias coisas que têm que ser desenvolvidas, é um assunto extremamente complexo, mas talvez uma lição mais importante também na linha de provocação é quando você está com um time, você entender que o valor da liderança o valor primário da liderança é desenvolver o time e através dele você atingir resultados. Né? Isso é importante, não é importante, ele é essencial no momento de transformação que a gente está. Porque se ele não é vivido com princípios de uma forma constante, especialmente quando a situação fica difícil, né, que eu falei, quando a situação é fácil, né, é mais tranquilo. Mas quando é difícil você fazer isso, você não consegue criar um ambiente de suporte para isso acontecer. Então, vou te dar um exemplo prático. Eu sempre falo isso com as pessoas que trabalham comigo, talvez alguém escutando reconheça. Eu falo assim, uma das primeiras coisas é você treinar as pessoas a voltarem a pensar em inovação sem ser um tabu. Por que acontece? Em ambientes onde você não tem inovação por muito tempo, uma das formas de você não fomentar ou se esquivar de inovar é você tacando pedra em quem pensa ou pensa em inovação. E assim, é normal. Se você, imagina o seguinte, você está trabalhando comigo, se você tacou pedra 1, 2, 10 vezes, tem uma hora, cara, que eu paro de falar. Sim, é sobrevivência corporativa. Né? Isso acontece numa empresa pequena. Não há um incentivo para que aquilo seja compartilhado. E pior que incentivo, né? Porque barreira. o não incentivo é uma coisa, exato, é quando ela vira barreira. Então, isso acontece na empresa com 2 pessoas, na empresa com 200 mil. Né? Então, o que acontece? Você precisa, às vezes, eu diria grande parte das vezes, resgatar a capacidade crítica do time. Então, eu sempre faço uma brincadeira. Eu falo assim, existe problema tipo 1 e tipo 2. Puxando aqui da estatística, né? Eu fiz aqui uma corruptela e roubei o conceito. Eu falo assim, o problema tipo 1, o desafio tipo 1, talvez seja melhor, é o que tem que ser feito na hora que você olha na visão mercado, competidor, o que os clientes têm de dores, né, o que está acontecendo no todo da economia, na questão social.
com isso, né, e aqui eu estou super resumindo, mas você tem uma definição estratégica que fala, nossa, eu tenho que fazer A, B, C, D e F. Depois, o desafio 2 é, ok, eu tenho dinheiro, ou como eu acho dinheiro para fazer A e B, vou até o F, vou até a metade, tenho que pedir dinheiro, tenho que fazer um M&A, tenho que economizar em produtividade para gerar 10% de folga para começar e depois o ano que vem eu faço 20, 30. Por que é importante isso? Em estruturas onde você teve muito tempo o problema tipo 2 sendo massacrado, não tem dinheiro, não pode fazer, né? A pessoa para de pensar no 1. Esse, para mim, é o maior bloqueio que tem em times. Eles param de pensar em 1. Então tem muita gente que chega e fala, Marcos, aquele time tal não pensa em inovação. Eu falei, cara, deixa eu ver. Você pode ter... Claro, faz parte você ter que, às vezes, né, trazer uma pessoa ou outra nova, às vezes tem uma pessoa que não se adequa, você tem que, de uma forma humanizada, tentar recolocar. Mas eu falo assim, 90%, cara, a pessoa aqui, 90% está na outra empresa também. Então, assim, às vezes o ambiente, a liderança que tolhe isso, e se você não faz esse processo, você não consegue tirar a alavanca. Eu vou te falar, experiência própria de 30 anos brincando de fazer isso, cara, 90%, 95% do grupo reage se você começa a tirar a marra e provocar e apoiar essa discussão. E aí, claro que tem toda uma questão de ambiente em que você permita aprendizado, etc. e tal, mas se você fizer, eu falo pessoal, se você fizer essa brincadeira do problema tipo 1 e tipo 2, é a coisa mais barata que você pode fazer, você vai ver que vai surgir muita coisa. Aí depois você fala, tá bom, agora a gente tem aqui 3 anos para fazer, né? Tem 4, mas muito lista bacana. o que tem que fazer. Muito bacana. Tem uma experiência, pegando aqui o teu insight, e para somar, em determinada empresa a gente criou um departamento chamado, um time, não é um departamento, mas um time chamava time de exploração. Por que a gente chamava de time de exploração? Exatamente para não ter o nome do time de inovação. Para não ter essa responsabilidade de todo mundo apontando, o Gabriel tem que inovar, o João tem que inovar, o Marcos tem que inovar. A responsabilidade, e veio muito do ecossistema que a gente estava inserido, todas as áreas podiam inovar, e eu tinha um squad ágil, que se você tinha uma ideia, você podia ir para esse squad, você estava num squad A, você podia ir com a sua ideia, prototipar nesse squad de exploração, validar antes de impactar a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, ela Custa, né? Custa caro. E ela é finita. Né? Não dá para você ficar só tendo ideias. Né? Você tem que pagar o que tá a conta de água e de luz. Né? Então, você tem um backlog, tem as coisas regulatórias, tem o que precisa ser feito. Então, esse desafio que o Marcos trouxe, é show. Como é que você consegue garantir esse processo, garantir esse ecossistema de inovação, sem deixar uma pessoa responsável e criar um processo de construção em conjunta? Legal. Vamos fazer uma caneca branca? Caneca branca não tá legal. Mas eu não vou falar que não tá legal. E se a caneca fosse amarela? Não tem ou não? Vamos pensar diferente, pensar junto, pensar isso. Tem muito do ecossistema, tem muito da liderança. Bacana, obrigado por compartilhar a história, muito bacana. Explorar uma estrutura de quase que uma árvore de oportunidades, diversas hipóteses que vocês podem explorar em relação a resolver a mesma dor, né? E sempre baseado, né? Porque para você poder fazer essa discussão, tanto do desafio, eu vou mudar agora, vou falar desafio tipo 1 e desafio tipo 2. Você tem que ter um motivador para isso. Então, claro, tem motivador que às vezes é top-down, no sentido, olha, regulação mudou, parabéns, você tem que fazer, faz parte, né? A gente vive num ecossistema que temos que obedecer também, né? Eu falo assim, não é só anarquia, mas eu falei, às vezes a grande maior parte das coisas, você equaliza um pouco essa pressão regulatória, sempre na visão assim, de cliente. Então eu sempre trago, se você não tem um bom radar de cliente, do que está acontecendo no mercado, competição, Brasil, fora, né? Isso é que cria o case para você poder definir o 1. E quando você define o 1, você fala, olha, cara, tem que fazer isso, e o correto seria fazer em tal tempo. Aí você vai pro 2 com o desafio de falar, cara, agora o problema é outro, é achar dinheiro. Eu falo, se você não fez o 1, o 2 é inútil. Super. E o pior é você matar o 1 com a mente do 2. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, cara, é o seguinte, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido. Cara, eu não vou nem tentar porque eu já tentei 5 vezes e falaram não. Olha, o último cara que tentou, cara, rodou. Não sei o que lá. Cara, então assim, se você não quebrar esse elo, você não faz. E aí você tem N estratégias que são muito operacionais e elas precisam de muito método para você achar o espaço para o 2. Pode ser desde injeção de dinheiro, pode ser um investimento,
Pode ser, por exemplo, já tive experiência de você ter que fazer assim 1 ano para você encontrar 15% de otimização de espaço aqui. Então, às vezes no primeiro ano, fala, cara, não vou fazer nada da lista. Eu só vou otimizar aqui, chama o time e fala, time, o objetivo aqui é a gente conseguir 15% de folga. Cara, 15% dá uma squad. Cara, uma squad, começou. Então, eu vou fazer o A da lista, mas você sabe que tem que fazer até o Z. E essa dor é boa. Você fala, não, peraí, cara, tá bom, mas vamos fazer o A. Aí no ano que vem, de repente, é o B, o C e o D. Tá bom, no outro ano é... Né? E com isso aqui... a sensação que tá inovando, né? E você olha em 3, 4 anos de execução e de método aplicado, e aí tem muita questão da disciplina também, né, alocada à inovação, você vai ver, cara, que você andou até o meio do alfabeto, ou fez 1/3. Cara, quem não fez isso aqui nem saiu da A, nem sabe que o A existe. É isso aí. Muito bom. E fazendo uma correlação com o que a gente estava comentando agora, é maluco, né? Escutar os caras falando, né? Fui em Nárnia aqui, né? Mas enfim. Eu acho que quando a gente olha para o momento que a gente está, onde acho que até a própria pesquisa da Deloitte ele traz isso, né? Que os usuários estão buscando cada vez mais experiências digitais sem perder o tom de relacionamento, né? Então, poxa, a gente vê isso nesse universo PJ ali, a média de uma pequena empresa, ela tem a capacidade de transformar o financeiro dele em algo super complexo, ela tem de 3 a 5 contas correntes. Isso que eu tô falando só de conta bancária, não tô nem comentando, mas se for falar de maquineta, pode dobrar isso aí praticamente, né? E qual que é o grande ponto? A instituição financeira está lá buscando inovar, criar soluções diferentes, se adaptar às nuances de mercado, mas ao mesmo tempo ela precisa garantir que o atendimento dela está consolidado. E aí a gente tem que conseguir equilibrar essa balança. Eu tenho lá um modelo mais tradicional, que continua construindo agências, que é o caso das cooperativas, que ainda investe muito no atendimento pessoal ali, né? Isso acho que algo que a gente percebe que é até um dos principais apelos comerciais. E a gente tem lá na outra ponta bancos 100% digitais que abrem uma conta em alguns minutos, né? E você vai estar conversando com toda uma rota de chatbot, tem IA trabalhando já em cima disso para otimizar esses pontos. Obviamente, né? Não tem mundo ideal onde a gente consegue consolidar isso, mas na visão de vocês, aonde que a gente consegue encontrar a capacidade de ter um atendimento e um produto personalizado para esse cliente, para que ele retenha comigo, e da mesma forma que você comentou, né, Levi? Da mesma forma que é fácil ele vir, é fácil ele ir embora, mas ao mesmo tempo eu consiga garantir a escala da operação, porque senão não faz sentido o negócio. Essa conta aí não é pergunta fácil de $1 bilhão. Essa pergunta de $1 milhão é o que todo mundo quer, né? Porque o cliente ele quer ser atendido por um humano, mas custa, ele não quer pagar. Todo mundo quer ser bem atendido, não quer pagar por isso, quer ter um serviço de qualidade. Eu adoraria vir para Curitiba num jato privado e sem custo. Não é o caso, tive que dividir. Então a brincadeira é essa, como é que você faz conta para garantir que esse cliente, eu acho que passa muito por explicar. Não tem mágica, mas é explicar para o cliente. Falar, cara, olha, para eu te dar esse nível de atenção, né, e de verdade, eu vejo que cada vez mais os clientes estão abertos a ter negociações, a ter diálogo, a ter conversa. Explicar, na minha cabeça, né, e aqui meus 2 centavos, né, tentando responder essa pergunta que não é simples, explicar que você tem um custo hoje, tem um custo para operacionalizar, que esse custo é envolvido em ajudá-lo. Se você conseguir reverter isso, de que você só não está sendo um custo e de fato você está sendo um investimento onde você consegue revisitar e rever esse dinheiro para o próprio negócio dele, eu acho que aí tá a chave. Tem um cara que hoje ele tá gastando num cartão de crédito R$100 e quer ter um atendimento VIP, com sala VIP, com não sei o que lá VIP, a conta não fecha. Se você tem um estabelecimento comercial que ele transaciona R$200 e o resto tudo por fora no Pix, e ele vai ter um atendimento, não vai conseguir. Então, essa conta ela precisa ser cada vez mais transparente. O nosso mercado, ele já não cabe mais letras miúdas, gente. Não dá para ter medo. Cada vez mais o cliente entende onde ele está investindo, entende onde ele está gastando. Não venha com letras miúdas. Então, eu acho que se a gente conseguir explicar de fato, de forma honesta e justa, cara, ó, você vai pagar por isso e você vai ter atenção disso, eu de verdade acredito que o mercado muda para esse canal de atendimento. Eu gostei bastante desse teu ângulo. Eu acho que uma outra tendência que eu tenho visto de acontecer nisso
É assim, o que você falou exatamente, normalmente a gente quer mais do que a gente, né, tá a fim de pagar, é normal, somos seres humanos, e entra naquela, né, o nosso comportamento humano reflete também quando a gente tá ali com o cargo corporativo, é óbvio, né, Claro. e às vezes você tem alguma dissonância nessa questão de expectativa versus realidade. Eu vejo que assim, o que é crítico nas empresas que fazem serviço para as PJs e as próprias PJs, né, pensando nelas enquanto negócio, acho que o grande ponto que vai começar a cada vez mais ficar forte, e aí eu vou falar um pouco da tecnologia, mas eu vou falar primeiro de uma coisa que é não tecnologia, é a questão de principalidade e relacionamento. Então, o primeiro ponto vai ser o quê para mim? É a capacidade que você tem de realmente, o realmente grifado aqui, tá? Realmente, e aí vem toda uma questão de dados, né, de como é que você consegue puxar essa informação, entendê-la, você realmente entender quais são as personas que você tem na hora que você tem o seu público. Porque é muito fácil você embolar. É muito fácil, né? Eu vejo graves erros de embolamento. E quando você embola, aquela história, eu fiz uma coisa para você, nossa, você odeia, eu faço para você, nossa, amei. Cara, é só trocar, né, o que eu ofereci, ou botar 10% para a direita ou para a esquerda, num mundo onde essa capacidade de você entender as pessoas está ficando cada vez mais afiada, o problema é que assim, eu tenho precisão de 20%, legal, o Levi tem de 5%. Cara, perdi. Ele consegue identificar a persona. Então, onde eu vejo 2, ele vê 10. E, cara, ele consegue fazer microajustes. Aí tem toda uma questão de plataforma que é essencial para você fazer isso com custo baixo e tal. Mas vamos pegar aqui a questão assim. Então, primeiro, é uma grande capacidade de você identificar personas. Né, que é a característica de microcaracterísticas de grupos que fazem sentido no seu negócio. E aqui, assim, o uso de dados, de técnicas de machine learning são essenciais, porque não tem como, né, a gente juntar nós 4 aqui e ficar vendo 29 colunas por 438, cara, não vai dar, a gente vai errar. Então, e tem alguém fazendo isso barato. Então aqui é importante. Uma vez feito isso, falar, cara, quais são os pontos críticos de relacionamento e principalidade? Principalidade é concentração de negócio. Porque, como você falou, você tem 5 hoje em média, né? E esse começa a ser um problema, porque tu fala, tá bom, então eu vou dividir para 10. Cara, nenhum dos 10 vai ter concentração e principalidade. Fica ruim para todo mundo e aí, inclusive para mim, porque se eu tenho 10, Claro. então eu vejo que, assim, claro, existe um ponto de quase de diáspora, de fragmentação, né? O pessoal chamava do unbundling, quando saiu as fintechs e tal, que era normal, você queria ter coisa muito específica, legal, mas você vai ter que, o pessoal já fala do rebundling, né? Que é o contrário, e como é que você começa, o Open Finance mesmo ele traz isso, você começa a ver informação em só um lugar, porque custa você ficar disperso. A dispersão ela custa para quem faz o serviço e para quem recebe. Então eu sou dono de uma PJ, cara, eu tenho que falar com vocês 3, eu tenho um custo de tempo, Sim. eu demoro 3 horas. Claro. Pô, se falasse só com o Levi, era 1h30, vai, vamos imaginar que ele otimizou aqui. Cara, tô afim de 1h30, porque a outra 1h30 eu vou fazer sapato. Né? Eu falo com o pessoal aqui, eu brinco assim, falo, ninguém acorda de manhã, né? Nossa, cara, eu tô com uma vontade de ver meu extrato. Nossa, eu queria muito fazer um Pix. Nossa, hoje eu tenho uma lista de boletos, eu tô, né? Meu business é fazer boleto. Né? Eu quero pegar um empréstimo. Não é isso, né? Então, na verdade, eu falo assim, você está fazendo um serviço, você está fabricando um sapato, você está fabricando, né? Fazendo, sei lá, construindo uma ponte. Então, você tem que minimizar esse tempo que você... E ainda mais quando você vai para baixo, empresas menores, cara, pergunta para um empreendedor, né? Cara, que vale para ele 1h30 a mais um dia, 2 horas a mais? Não, essa facilidade faz o negócio assim, crescer de forma indireta. Então, essa briga, eu acho que sem por dúvida. principalidade e com ela você dá um serviço mais específico e melhor, é uma chave total e ela precisa de dados. E aí a tecnologia, ela ajuda em 2 pontas. Ela ajuda para entender, né, essa principalidade, e outra que ela faz o quê? Ela faz com que essa curva de principalidade e o que eu te dou fique mais barata. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bem simples. Claro. Putz, Marcos, você gosta de ser atendido toda vez por uma AI generativa? Não. Teve vezes que eu já peguei, com tudo que eu conheço, eu gosto do assunto e tal, eu já escrevi em letras garrafais assim, quero falar com um ser humano. Foi a minha primeira linha, porque eu estava tão bravo, para não usar uma palavra, o assunto era tão crítico que eu falei, cara, eu não quero nem tentar falar com a AI. O que seria uma boa para essa persona que eu significo? Cara, oi Marcos, tudo bem? Aqui é o João, não é uma AI, e eu entendi que você está muito crítico a falar. Cara, puta, ganhou muito ponto comigo. Não, e melhor ainda se fosse, lembra o João que te atendeu aquela vez, Marcos? Lembra? A gente resolveu aquele problema. Exato. Cara, o que está acontecendo agora? Exato. E agora, para você poder fazer isso com a minha persona,
às vezes vai ter que resolver coisas, sei lá, em 90% das minhas demandas, em que eu não vou escrever, quero falar com o ser humano, Claro. que aí uma IA generativa muito bem treinada, pode resolver. E ela te dá a folga financeira para você focar. Então, eu acho que esse jogo, se você, de novo, aqui precisa de muito método, precisa de estruturação para você medir, né, analisar quais são os projetos, fazer teste, aprender com ele e tal, para você começar a criar isso. Se você faz isso, minha opinião, você começa a convergir para uma coisa legal. Eu gosto desse tema super assertivo. Todo mundo busca principalidade. Que ele use só o meu cartão, que ele use só a minha maquininha, que ele use só o meu extrato, todo mundo. Isso para mim tá acoplado a uma palavra que é simples e prática. Confiança. Se ele confia, ele vai usar tudo contigo. Hoje, ninguém confia cegamente em tudo. Então, você sempre tem um banco, outro banco. Se der problema, você vai viajar, você leva o cartão, mas leva o dinheiro. Vai que? Será que? É sempre assim. Qual que é o teu fallback financeiro, né? Qual que é o teu... E se é engenheiro igual a gente, então aí piorou, né? Aí você tem que ter plano A, B e C. E é interessante que na fala de vocês eu fiquei pensando sobre alguns materiais que eu já li. E recentemente, né, no ano de 2024, na verdade isso acontece todos os anos, é sempre um documento atualizado pelo Banco Central do Brasil, que é o relatório de economia bancária. E nesse relatório é muito interessante que ele compara períodos pré-pandêmicos com o ano atual, e a gente vê que a quantidade de relacionamento médio bancário hoje de um brasileiro são 6 relacionamentos bancários. E aí quem trabalha com desenvolvimento de produto ou, né, trabalha em algum banco cooperativo ou fintech, normalmente se pensa, por que uma pessoa precisa de tanto relacionamento bancário? Por que ela divide tanto essas oportunidades? Será que ela quer usar ABC? Será que a gente está falando de taxa de juros sobre, sabe, produtos de crédito? Por que essa separação? Então, parece que eu não digo nem que as pessoas não estão buscando principalidade, mas elas estão buscando alternativas porque essa principalidade talvez ainda não foi alcançada pelas experiências que elas já tiveram até então. Então é quase que a gente está olhando para qual é a margem de erro que a gente ainda tá batendo, tá socando no martelo ali, no prego, e não tá encontrando uma forma de reter essas pessoas para, inclusive, criar esse histórico de dados, porque para eu aprender sobre o meu cliente, eu preciso de dado e de volume para entender como ele realmente funciona. Assim como é fácil entrar, é fácil sair. Se eu tenho um pouco histórico sobre o Falk, sobre o João, é muito difícil talvez você entender em qual cohort de clientes que hoje eu lido, eu deveria colocar esses meus clientes. O Open Finance, né, ele muda um pouco essa equação, ele tem potencial, ainda tem um espaço para ele evoluir, especialmente PJs, mas ele pode mudar essa equação, porque você consegue puxar dados comportamentais, né? Então, imagina, um ótimo dado comportamental é quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai de mim, né? Imagina que isso aqui está, sei lá, 90% aqui na instituição financeira, né? Pode ser uma fintech, uma cooperativa ou um banco aqui do Levi, e tem 10% ali com o João, de repente você consegue agregar e ver os 100%. Sem dúvida. Ou ele consegue agregar, ou ele. Então, eu acho que esse ponto da agregação de informação que o Open Finance traz, ele permite, na hora que isso aqui tiver uma fluência melhor, uma adequação melhor, ser convertido em algumas coisas, mas vai ser o desafio. Tanto que grande parte das instituições, a briga é completeza e prateleira. Né? Porque o ponto é assim, se para a minha persona, né, eu volto àquela coisa eu preciso de A, B, C, D, E, e cara, você só está me dando A e B, eu vou ter que achar o C, D e E em outro. E acho que fazendo um complemento, vou roubar a frase aqui do Igor, do Banco Cora, um amigaço nosso lá, que ele comentou na nossa conversa, que o Open Finance, ele falou, cara, eu comparo o Open Finance meio com uma máquina do tempo. Porque, querendo ou não, quando o cara abre a conta comigo, eu vou ter que passar lá 6 meses transacionando, tendo um volume com ele para poder fazer uma oferta de um crédito. Agora, com as possibilidades do Open, eu já tenho isso no momento que ele vai fazer esse consentimento. Então, eu entendo que a principal função de toda essa rede, e que a gente espera, obviamente, que ela se estruture da melhor forma possível, é ofertar possibilidades ali em começo de relação. Né? A gente ainda pegou um pouco dessa fase que nossos pais, né, não estou falando da idade de vocês, tá, gente? Mas falava, pô, cara, você tem que ter a conta lá para ter o relacionamento há bastante tempo e tudo mais. Tava conversando com meu cunhado esses tempos atrás, ele tem 20 e poucos anos, ele falou, cara, não tempo de relacionamento, cara. Tô aqui usando porque tá funcionando, né? Então, isso vai se despendendo, né? Então, para poder atender
esse novo público, Mas que é o que se torna economicamente ativo, é super importante, né? Mas aí, tá vendo, cai naquele ponto que eu acho que é um grande espaço que existe, que é essa questão, porque quando a gente fala de principalidade, todo mundo fala assim, não, é concentrar o meu relacionamento, sei lá, minhas transações, meu uso de crédito, blá, 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 neste banco. Eu falo assim, também tem um reverso, para você conseguir principalidade eu entendo esta persona, ela precisa de uma completez de prateleira, o quanto que eu estou atendendo ela, o quanto que ela estar comigo realmente muda a experiência dela. Porque imagina o seguinte, quer ver? Pegando teu exemplo, e é isso que tinha lá atrás, né? Quando você tinha aquela questão ali mais antiga de relacionamento. E acho que a gente perdeu e a gente precisa recuperar isso usando dados, usando tecnologia. Claro. É falar, cara, se você tinha 50% com ele, 50% comigo, você passou 100% para mim, eu estou te dando um benefício a ponto de você passar o 100%? É sensível para você o que eu estou dando? Qual a Porque troca, se não né? Sim. e acho que tem Trade-off, muito. né? Essa percepção ela tem muito a ver com a proposta de valor, que é o quê? Né? Eu traduzo pro pessoal, gente, proposta de valor, assim, vamos desconstruir isso. É assim, ele precisa de uma série de funcionalidades, experiências, né, de coisas. Se eu não estou atendendo isso, porque eu estou achando que eu estou atendendo, aí ele dobra o relacionamento comigo, pegando aqui de uma forma simples, sei lá, fazia metade dos pagamentos dele comigo, passei o dobro. E eu não dou um impacto nele sensível na experiência a esse ponto, cara, é na boa, você faz isso 3 meses, você volta para outro cara porque ele te deu lá uma balinha. Então, eu acho que esse ambiente de real principalidade e a recompensa real por ela, adequada, né, passa por essa adequação de persona que tem que ser construída por dado, eu acho que é um campo de briga, assim, muito boa. Muito boa. Você trouxe esse negócio da data, bom, minha falta de cabelo diz, né? Mas eu lembro que tinha valor a data de que você abria a conta no talão cheque. Olha, sou correntista desde... Sim. Tá escrito, né? Caraca, tô ficando velho. Mas é muito doido, porque esse é o desafio do Open Finance. Você colocou muito bem, né? Como é que eu mostro o valor? Né, a gente, quando fala de Open Finance, a gente fala de consentimento. Vou dar o dado, vou consentir que a instituição pode usar meu dado, vou dar o meu consentimento porque essa proposta de valor, ela ainda está sendo trabalhada no mercado. Não é que todo mundo está fazendo Accept, Next como instalação do Windows na 98. Né? Então, você colocou muito bem. Qual que é a proposta de valor? De fato, você me dá do opt-in, você vem aqui e fica 3 meses. Não mudou nada? Não mudou nada. Eu vou pro cara. Compartilhei meu dado e não senti nenhuma Exato. diferença em compartilhar eu meu vou te dado. falar um exemplo, tá? Que eu estava conversando com uma pessoa conhecida. Essa pessoa, por uma questão ali de mudança num certo produto, ele passou a usar de um outro banco, saiu assim, ele usava marginalmente o cartão daquele outro local, assim, sei lá, uma fatura na ordem, usava assim, marginalmente, R$1.000 por mês. O resto ele pagava em todo outro lugar. Aí, de repente, ele teve que subir para 3 e 6. Aí eu perguntei para ele, falei, nossa, os caras devem ter te abraçado, dando um beijo. Ele falou, não. Ele falou, não teve nenhuma comunicação com ele, não teve nada, não aconteceu absolutamente nada com ele. Por que ele mudou? Não, então, é porque assim, existia uma facilidade, eu vou usar um termo aqui um pouco técnico, tá? Mas um passou a usar CVV dinâmico Tá bom. para compra de cartão, que na internet às vezes atrapalha. Ele tem uma vantagem na questão de segurança, mas olha que interessante, para certos tipos de persona é um tremendo estorvo, porque o cara ele usa o CVV como se fosse um código. Já tá na cabeça, decorado. uma Aí senha. na hora que você tem que entrar no app para ver o novo CVV 29 passos, o cara fala, cara, ele parou de comprar o que era internet e passou pro outro que tinha CVV fixo. E outra, CVV fixo e não estava dando fraude. Ou seja, tinha alguma coisa ali que estava conseguindo pegar fraude melhor do que o cara que teve que botar CVV dinâmico. Não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, o fato foi isso. O que acontece? O problema, eu falei, cara, que legal. O problema é que ele aumentou 6 vezes o gasto, o spending, e não teve, cara, nenhum oi no chat. Eu falei, cara, no mínimo tinha que alguém aparecer lá um bot. Aí entra, claro. Nossa, cara, que legal que você aumentou 6 vezes seu relacionamento comigo. Isso é muito importante para mim. Dado isso, sei lá, cara, olha cara, assim, sei lá, 4 ingressos pro Cinemark. Ou então naqueles cinemas que tem poltrona VIP. Pô, sei lá, que faz cara. uma diferença tão Qualquer grande. coisa, Não, isso de novo, não tá? ganhou nada, Não, e né? assim, Acho ele que esse é o entendendo ponto. de novo, entendendo pelas minhas sanções, pô, eu sou um cara que tem família, eu costumo comprar ticket de cinema, ele poderia pegar pelos dados e falar, esse cara compra cinema, ele torna uma grana em cinema todo mês, vou mandar cinema pra ele.
Tá vendo? Eu descrevi aqui uma coisa que por dados é ridículo de fazer. E rápido também, não... pra identificar. Então o que acontece? Ele gastou 6, aí eu falei, daqui a um pouco o cara lá percebeu que ele que fez besteira, ele para. Por que você chornou? Por que você foi embora? Então, assim, aqui eu dei um contra-exemplo do quê? Não entenderam a persona, não entenderam o comportamento, não leram os dados, não leu o movimento, não deu a principalidade, aumentou 6 vezes, não teve contraponto. O cara não tá travado. Vou adicionar mais. Além de fazer essa sua alternativa é ótima. Eu sei que ele gosta de cinema, eu vou mandar o ticket do cinema para ele, vou mandar o ingresso, o cara vai ficar feliz. Se eu tivesse na área de produto lá, eu ligaria para esse cara para entender por que ele fez isso. Porque como ele, deve ter outros N na base. Sim. E eu vou comunicar os outros N que, olha, para esses caras, você vê que não é dinâmico, é importante. Exato. Eu vou trazer a... E assim, e a informação tá lá. Porque se você olha em termos de dados, você consegue inferir razoavelmente, aí, por isso que é importante, machine learning, né, modelos avançados. Porque você consegue clusterizar e falar, peraí, tem um perfil de comportamento aqui que compra muito online. Cara, peraí, isso aqui para o cara que compra online realmente não é um estorvo fazer isso? Olha... porque assim, o meu problema, pensa assim, na minha visão cliente, eu não tô nem aí para usar CVV dinâmico. Aqui eu vou esquecer que trabalhamos com pagamentos. Sim. Eu quero o quê? Rapidez. Detesto ter que ficar entrando para ver se mudou o númerozinho aqui, né? Eu quero o seguinte, eu quero não ter fraude. Se você não me dá fraude e me protege, seja usando fixo e você me dá trabalho, eu vou porque me dá menos trabalho. Claro. Faltou essa... Perfeito. E, enfim, fugindo do roteiro aqui, mas aproveitando que a conversa tá muito boa. Você falou sobre, poxa, ainda mais eu ia ligar para esse cara e perguntar o porquê. Com certeza. O Levi, cara, ele é um cara que ele te deixa tonto de tanto porquê que ele te pergunta. ele chega em... Olha, cara, eu tive algumas mentorias com ele que eu cheguei a ficar zonzo, porque eu não sabia. Cara, por quê? Não sei. Pra mim, acabou. Não sei mais o que fazer. Mas acho que isso é super importante, né? Você consegue compartilhar com a gente, Levi, um pouquinho dessa questão... a gente tá olhando para N tecnologias que pode apoiar a gente na tomada de decisão, isso é óbvio e precisa ser utilizado. Mas a gente sabe que tem um cara lá na pontinha lá que a gente quer que ele utilize cada vez mais o nosso serviço. Então, sem querer falar o cliente no centro e tudo mais, que eu acho que já é uma coisa que é básica, mas você já comentou comigo sobre uma ação em uma das suas experiências, onde vocês tinham momentos que vocês faziam uma escuta ativa ali desses clientes, visitando eles, ou então até na central. Se puder compartilhar isso com a gente da forma com que você conseguir, obviamente. Claro. Acho que seria super legal, porque isso com certeza somou dentro da parte de produto de vocês ali, né? Somou demais. Na minha última experiência, uma das iniciativas que a gente fez lá como time, né, como responsabilidade de produto, foi ir para a rua e visitar os clientes. Então a gente saía com frequência e não só a responsabilidade da equipe de produto. Quando você consegue levar esse bichinho picado da inovação, que é o que o Cava falou, eu vou levar o cara de TI, o cara do UX, levar todo mundo para a rua, para passar uma tarde, passar uma manhã, vendo o vendedor, sofrendo para vender o produto que você acha que é incrível. Você acha que é incrível. Você fala, cara, eu fiz um negócio que é incrível, não tem como o cara não querer comprar esse negócio. E aí você vai tomando portada na cara e vai entendendo o porquê. Quando você traz pra dentro, tem uma riqueza. E a parte mais maluca de tudo isso é que as soluções elas não eram construídas numa sala de reunião com um post-it e cadeiras coloridas. Ela era construída no táxi ou no Uber voltando pro escritório. A gente saiu de lá e falou, cara, você viu que o cara não quis fazer o onboard porque tinha que tirar foto do documento ou porque tinha que trazer o número da Jusesp? Pô, e se a gente consultar o número antes, pro cara já fazer a visita, já ter o PDF, e se a gente fizer isso para ele com um representante, as ideias surgem com as equipes com a cabeça de não ter dificuldade, de ter solução. A gente consegue, e isso é fintechizar. Isso é todo mundo pensando em solução. Então, a gente tanto ouvindo os clientes, né, quando a gente fazia shadowing dos chamados, ou indo para a rua para tentar vender, ou para quando você passava na porta e o cara tinha a tua máquina e falava, por isso aqui não está funcionando. Por que não está funcionando? O que não está funcionando? Esse cara que deveria ter o teu adesivo, por que ele não tem?
por que ele está funcionando assim? Por que ele não usa o meu cartão de crédito? Onde está o crédito? Qual cartão que ele está usando? Né? Eu sou o cara dos porquês mesmo, meio chato da história. E é nisso que a gente descobre. É curiosidade. E aí eu trazia isso, mas só uma pessoa indo lá, o Fábio Levi, carequinha, indo lá na rua, tomando sol na careca e trazendo isso para dentro, não funcionava. A gente implementou uma cultura na organização, que é os times que fazem acontecer, que não é só produto, não é só tecnologia, não é só UX, uma equipe na rua entendendo as dores, vestindo a camisa da empresa, sentindo na pele quem está vendendo no porta a porta e trazendo solução para casa. Eu não precisava nem priorizar. A solução ela já estava resolvida. Às vezes, no próximo release, em uma semana, estava pronto. Então, essa é a riqueza. Esse eu estava compartilhando com o João numa conversa e acho que faz sentido deixar na mesa aqui. Não sei se vocês concordam. Eu gostei muito e acho que nessa linha o que eu posso agregar, assim também como método, né? Eu sempre falo assim, você tem uma equipe de produto, né? Às vezes eu uso o termo Produtec, né? Produto com tecnologia ali, a topologia, né? A topologia de time tem que hoje... não dá nem para começar a conversar se não for assim. Então você tem que... Se você não tá, cara, caminha para isso. Mas imagina ali que você tem já hoje uma topologia boa montada. Eu sempre falo uma coisa que, assim, você dê o nome que você dê, mas você tem que começar... Você tem que ter uma coisa estabelecida, assim, organicamente, com o método, que é como se fosse um radar de pontos de contato. E ia falar assim, o que é ponto de contato? É assim, rua, o cara de produto indo, feedback do cara de venda que está lá indo, que às vezes é difícil de estruturar, é a informação que vem do call center. Aí você fala, poxa, mas então vamos usar machine learning para conseguir, né, pegar aquelas palavras faladas e transformar em dados. Usa isso, input de concorrência, sabe? É como se fosse uma central de inteligência multi-angular, multidimensional, e ela tem que ser, cara, a base para qualquer, assim, ó, sentou na mesa, cara, não senta comigo se não vier alimentado disso. Então, assim, eu topo qualquer coisa. Você fala assim, cara, ó, essa xícara aqui é errado branco. Eu falei, puta, por quê? Na linha dele. Não, cara, porque assim, a gente captura aqui pelo radar e olha, a gente olhou aqui, tal. Putz, olha, de repente assim, no call, né, a força de vendas está falando que tem que ser branca, mas na hora que a gente olha todos os canais, cara, putz, olha, então não é. Então, na hora que a gente consegue pesar o impacto que vai dar mudar para azul, faz sentido mudar para azul. Fechou, cara, azul. Esse é um bom líder. Agora, né, eu brinco assim, a minha função é falar, putz, cara, você quer branco por quê? Quer azul por quê? Ah, porque eu acho. Não, cara, eu acho, aí agora eu vou exercer meu papel de líder e te motivar a pegar dado. Eu vou te contar uma coisa assim pra rua que foi muito... bonito de dar um puxão de orelha, né? Mas assim, né? Eu falo assim, puxão de orelha, você tem que motivar a pessoa, né? E falar, pô, cara, vem com dado. Quer ver uma coisa legal que eu fiz uma vez nessa linha? Eu era CEO de um adquirente, né? Que a gente tava discutindo se mudava o nome, o logo ou não. Foi em 2018, por aí. E foi uma coisa muito legal. A gente tinha a sede num shopping. E aí o pessoal, pô, mas o cara vai... Ficou uma discussão ali se o cara ia entender ou não o nome. E eu fiz assim, todo mundo dando sua opinião, tudo bem. Aí eu falei, tá bom, vamos voltar às 6 da tarde. Eu queria que todo mundo fizesse uma reflexão e coletasse o máximo de dado. Fiz um desafio. O que eu fiz? Eu catei, sem brincadeira, eu catei 2 papéis, escrevi os 2 nomes. E assim, pra quem me conhece, eu tenho muita dificuldade de desenhar alguma coisa. Então, eu tive que botar um esforço. Não é uma habilidade minha, eu tive que... Eu colei os 2, escrevi os 2 nomes, assim, né, numa folha de papel pra ficar meio parecido. Eu catei um caderninho, eu desci no shopping. E eu andei, até hoje eu lembro, 28 lojas. Eu chegava pra... Eu fazia assim, eu chegava, por exemplo, pra você e falava assim, ó, olha os 2. Por favor, decore esse nome, tá? Aí eu anotava o horário, sei lá, 11 da manhã. Aí eu ia no outro e tal, e voltava depois. Eu tentava dar 15 minutos, acho que, de diferença pra ver se a pessoa lembrava. Aí eu falei, qual dos 2 nomes que você lembra? Aí o cara, o X. Eu falei, por que o X? Ah, porque isso aqui... E por que outro você não lembra? Ah, o que isso aqui te lembra? Ele falou assim, acho que é uma marca de rock, né, que você me mostrou. Eu falei, rock. Legal. É um teste AB analógico, cara, né? Eu fiz. Não, e aí, olha que legal. Analógico. Foi a primeira vez na história da empresa. Aí eu cheguei na reunião e como é que a gente lidera, né? Não foi? Foi quase uma brincadeira. Mas eu cheguei, eu peguei, apresentei os dados que anotaram num caderninho. Super machine learning ali, um caderno que eu fiz. Apresentei os feedbacks e eu tinha filmado 3. Eu perguntei se eu podia filmar. E aí o pessoal, não, mas... aí o pessoal falou, não, mas isso aqui agora, putz, a gente não sabe se... Deu um pavor assim. Eu falei, gente, não tem problema nenhum. Só que agora é o seguinte, eu tenho 28 pontos de contato. Eu falei, certeza que vocês conseguem muito melhor do que eu. Eu falei, aí a galera pegou, aí 2 dias depois os caras tinham feito pesquisa, não sei o que lá. Óbvio que meus 28 com o caderninho ficam um lixo perto do trabalho que o pessoal fez, mas isso que você perguntou em liderança, é falar, cara, ó, o que eu podia fazer, desci com o caderninho, então, Sim. né?
Pô, e a gente achando não dá sozinho, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa numa feira, uma feira livre, feira de rua. A pessoa, puxa, por que ninguém usa o cartão na feira? Então a gente colocou os achados do que a gente achava. Pô, porque a taxa da máquina é cara, porque o cara não tem o cartão, porque o cara não aceita. E a gente saiu pra feira e a gente foi lá. Foi bom que a gente comeu pastel. Pô, começamos a perguntar. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma senhorinha, uma japonesinha grisalha. Perguntei pra ela, a senhora aceita cartão? Ela falou, não aceito cartão. Por quê? Por conta da taxa? Porque era o que eu achava? Né? Era a minha hipótese. Fiquei feliz e radiante porque eu ia validar a minha hipótese. Né? Ela falou, não, é porque o meu fornecedor não aceita cartão. Então, se eu receber de cartão, eu não consigo pagar meu fornecedor. E todos os lugares que a gente passou, aceitava cartão. Eu entrevistava as pessoas, falava assim, por que você não está usando o cartão? Não, porque o meu cartão não deixo em casa, ou eu deixo dinheiro com a minha assistente, com a empregada, com a babá. As hipóteses que a gente listou no escritório, nenhuma bateu. Nenhuma bateu. Foi legal que a gente comeu pastel, a gente validou que no final não era porque não tinha cartão, não é porque não tinha taxa, não é porque não tinha máquina. Eu gosto que vocês trouxeram muito case, era bem conectado, inclusive, com a pergunta que eu ia fazer. E eu fiquei. Pô, desculpa, cara. Não, imagina. Bateu a Eu acho que carteira. foi excelente, porque ela já conectou muito com o fio condutor do episódio. E eu acho interessante porque no começo do episódio a gente tá falando muito sobre tomar decisões baseadas em dados e o quanto que a senhora que vende pastel na feira consegue te traduzir isso com um dado versus o quanto essa senhora consegue, sabe, de forma ali numa conversa te trazer aquela informação. Quando a gente está olhando em empresas de escala, em um segmento Brasil, onde eu não tô, talvez só regionalizado, eu não construo um produto para o centro de São Paulo, não construo um produto só para Curitiba, mas eu construo um produto que é para Brasil, que tem muitos Brasis aqui. Foi muito interessante no nosso primeiro episódio, quando a gente conversou com o pessoal de cooperativa, quanto eles conversaram sobre a importância das agências. Regionalização, né? Exato. E quando se a gente levar para o outro extremo, para a parte norte do Brasil, onde nós temos bancos que têm agências barco, que atendem regiões via agências barco, é uma experiência, um tipo de dor muito diferente. Em um cenário de Brasil, tamanho do nosso país, como é que a gente consegue ter esse tipo de comportamento, esse tipo de estratégia de conversar com o PJ, além de analisar o dado do PJ, mas conversar com o PJ em uma escala de território nacional, com tantos Brasis aqui dentro? Aí que vai por isso que eu falei que você tem que construir um radar, tem que ter um método, né, para você construir um radar. O radar basicamente que tipo de ponto de contato eu tenho. Porque você falou, cara, eu aqui tenho um ponto de contato X, o cara tem uma agência barco, então a agência barco é um ponto de contato. Como é que ele coleta? Quem é o... Eu sempre falo assim, então o primeiro ponto, vai sendo de novo simplista aqui, é você entender assim, quais são os pontos de contato seu com a realidade. Então a realidade você tem que falar, né? Eu falo assim, é cliente, é estrutura macroeconômica, país, mundo, você tem que ter competição, né? E então você tem que listar, primeiro assim, quais são os pontos que me afetam. Tá, agora assim, pode ser o regulador, né? Algumas empresas são mais reguladas, outras menos. Vamos imaginar que a gente pegou 4, 5 macro. Tal. Aí fala, tá bom, como é que eu leio? Quais são eu falo assim, minhas sondas que eu tenho? Então, por exemplo, cliente. Esse cara fala, cara, uma sonda minha é agência barco. Eu nem sei como é que funciona a agência barco. Aliás, estou super curioso. Como é que eu faço? É uma cooperativa. Como é que a minha loja, como é que a minha agência funciona? Quem de lá dentro que fala, poxa, peraí, o cliente fala uma coisa para o cara que está lá no atendimento, fala outra para o gerente. Você pode ter 2 tipos de sondas no mesmo canal, né? Sim. E aí você, de novo, montar isso. Tem canais que vão ser mais qualitativos, canais que vão ser mais quanti. Eu acho que assim, sempre de alguma forma você tem que pensar como transformar isso em dados, ainda mais no mundo de hoje, né? Então você tem hoje ferramentas para transformar até voz em dado, né? Você pode pegar voz de call center, isso hoje é razoavelmente comum. Você pode pegar voz de call center, você pode pegar conversa em WhatsApp e conseguir transformar em palavras-chave, em tokens e dados e conseguir tirar um insight daquilo. Nada impede você ter que fazer um quali em cima. E eu acho importante. E contrapor, falar, poxa, por que o meu canal, vamos dar um exemplo, o canal normalmente barco agência ou agência, ele tem que ser um canal quali. Os canais de vendas, né, é difícil você ter um canal tão quanti, né, quanto o de venda. Agora, por exemplo, atendimento, call center, é um canal extremamente quanti. Eles têm métrica, né, tempo de média de espera, não sei o que lá, e bota GenAI para ler o negócio.
Tá bom, contrapõe, fala, cara, mas por que aqui tá... Isso dá umas instruções muito boas. Por que num canal tá falando de novo que a xícara tem que ser amarela, no outro tá falando que tem que ser verde? Aí fala, bom, cara, tem alguma coisa aqui. Ou a leitura tá errada, também pode ser, né? Ou, cara, vamos lá conversar. Então, cara, deixa eu assim, eu já fiz várias vezes. Vou com alguém de vendas, vou ouvir e falar, pô, o cara de venda tá ouvindo isso. Por quê? Porque a amostra dele é muito pequena, então ele pegou a amostra enviesada. Não, é que, cara, ele falou com 5 caras, cara. 5 caras e 5 caras de venda já são 25. Então, de repente, o competidor tá fazendo. Ou então, assim, cara, tô lendo um sinal aqui do competidor muito sério, que o cara tá fazendo uma coisa e não bate com nenhuma das pessoas que eu faço. De repente eu achei uma... Graças a Deus, né? O cara tá indo pra esquerda e o caminho pra direita. De repente eu posso estar... Então, sabe, eu falei, construa, eu sempre falo assim, saia disso, construa um ótimo radar. O radar ele tem que ter um mapeamento de pontos de contato, de leitura e as sondas que tem cada um. E, cara, vai refinando isso. Bota gente... Isso aqui, assim, isso é algo que não é full-time job, sabe? Não é aquela coisa assim, ô, Marcão, vai lá, faz de vez em quando. Fala, cara... Ele não é um pager dirty só pra não, pingar cara, no teu isso aqui pra mim é o core. Né? Se você cria isso com uma leitura poderosa, daí, claro, você pode fazer isso por produto, daí você começa a fazer isso aqui cross-produto, começa a cruzar a informação de um produto no outro. De novo, aqui tem um método, tem toda uma construção muito metodológica para fazer Mas fazendo isso, cara, é assim, muito bom. poderoso. E eu fico muito pensativo porque... Eu acho que fazer isso em escala nacional, até mesmo em escala regional, porque não dá pra gente diminuir esse nível de capilarização dentro de escalas regionais, mas eu fico pensando, porque eu conecto com a pesquisa que a gente pegou da Deloitte, a gente estava conversando sobre, lá menciona muito sobre controle e gestão de custos. E você comentou, não, isso aqui é um full-time job, isso aqui é custo, isso aqui é folha para a empresa. Você acredita que pode existir algum tipo de desafio em relação a isso se fazer parte da cultura em termos de dados, estratégia da empresa? E como é que a gente lida com esse desafio de precisar justificar que eu vou precisar contratar pessoas e criar esses pontos de contato para mapeamento, tratamento dessas informações, transformar isso em um poder de decisão? Qual é a ação em cima desses dados? Coletar dados muitas vezes... Claro que é importante, mas isso se traduz em alguma ação pelo lado da empresa? Como é que a gente trabalha com isso? Eu acho que eu só vou somar a minha próxima pergunta na sua, tá, Falk? Porque acho que tem tudo a ver. Quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de grana e é sempre aquela briga por budget. Qual que é o tamanho da importância disso? Como que a gente consegue dar o devido importância para essa linha nova? Muitas vezes algo que ainda está sobre análise, sobre estudo para construir. Vocês como, grandes executivos aí das instituições que vocês foram, muita gente com certeza chegou lá com projetos, né? Obviamente vocês têm uma mente muito aberta e tudo mais, mas chegaram com projetos lá para apresentar e falar, com dados, obviamente, né? Mas muitas vezes com investimentos que não estavam planejados ou que fizeram um esforço ainda maior para serem aprovados ali. Então, acho que somando um pouco na questão do que o Falco colocou, como que a gente coloca isso dentro da cultura da organização, que eu preciso ter um investimento voltado para... Não sei se pesquisa e desenvolvimento é a melhor frase que se enquadra a isso, né? E vocês no papel, até porque tem muitos dos ouvintes aqui que são profissionais de instituições financeiras, estão ali com projetos tentando para apresentar para os seus superiores ali, para levar isso e colocar como um potencial alavanca para sua carreira também. Então, como que vocês observam e analisam esses potenciais investimentos na cadeira também de diretor? Eu acho que vale a pena. Posso falar aqui, Marcão? Acho que só para dividir aqui, para mim, dados já é uma barreira ultrapassada, né? A gente passou por uma fase de que dado, todo mundo tem que olhar, é o petróleo, blá 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 blá. As organizações já entenderam a importância do dado. Você não precisa mais justificar uma área de dado. Pelo menos é o meu... O que eu complementaria, assim, bem nessa linha eu falar, se você está tendo que ter um problema em justificar uma área de dado, é muito mais uma patologia corporativa do que assim, algo para se preocupar. Eu estaria, assim, muito preocupado. Claro, você é um microempreendedor, né, tá ali fazendo a sua... Claro. Vamos relativizar aqui a coisa, obviamente, né? E mesmo ele, tá? Eu acho que assim, bom, eu vou deixar você concluir, mas eu acho que é muito mais na linha de... Eu só queria corroborar isso que eu vejo assim. Se você tem um ponto já de tamanho razoável, daí a gente pode discutir isso razoável, cara, e você não acordou para esse tipo de problema, você provavelmente tá at risk. Sim. É que nem você não tá fazendo contabilidade direito. Fala, cara,
Concordo, super concordo. Acho que porque teve uma avalanche de você tem que olhar o dado, você tem que trabalhar o dado. Teve uma avalanche disso no mercado. Então as empresas se prepararam para isso, né? Para olhar, né? Falando da curva do Gartner, do que era hype, Data Lake foi um hype. Lembra? Todo mundo tem que fazer o Data Lake, tem que centralizar o que Data é AI Mesh. hoje, Data Mesh. Teve esse hype aí. Então, e já foi. Hoje as organizações já entendem que o dado gera benefício. Se eles trabalham e faz, de fato, gerar benefício, é uma outra página, né, desse livro que a gente está dizendo aqui. Então, o que eu vejo é que as organizações, mesmo organizações menores, já estão estruturadas olhando os dados. Nem que seja para fazer um mailing para o cliente, para recordar e tal. Mesmo organizações menores. Então, dado barreira passada. Agora, o que eu faço com esse dado para virar inovação, para virar investimento, como é que eu justifico? Porque o que vem para a prancheta, normalmente, quando você fecha um quarter, você vai, bom, o que eu vou fazer para frente? Você tem o que hoje já está gerando e as demandas do cliente, a gente falou um monte aqui, né, de eu quero escutar o cliente, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, se eu estou escutando o cliente, tem as demandas do cliente, às vezes essa demanda não é inovar. E tem coisas novas que estão num horizonte mais longínquo, mas eu preciso investir, colocar dinheiro agora. E aí é onde entra o conflito dentro da organização. O que é que eu preciso fazer pro agora, porque o Gabriel tá pedindo, e o que eu tenho cheiro que talvez vá me dar uma receita baseado em dados, mesmo que eu tenha alguns dados, mesmo que eu tenha feito uma pesquisa no shopping, para ver se de fato tem essa necessidade ou não, se eu consigo investir dinheiro nisso agora, e aí é onde a gente falou de ter um ecossistema onde você está disposto a ter um coeficiente de risco para apostar, para fazer essa aposta. Eu vejo só, então, indo nessa linha, tá? Eu vejo assim, é função da liderança hoje, né, que a gente, acho que é uma pauta aqui que está em tudo que a gente está falando, né? É função da liderança você poder ter a clareza estratégica e ajudar seu grupo. Aqui você tem que ter certas disciplinas que hoje, que nem ele falou, cara, já passou do ponto de discussão. Eu vou dar um exemplo aqui que é parecido. Você prefere ter, né, assim, 100 pessoas em tecnologia fazendo alguma coisa que é customer facing com 0 designers, ou você prefere ter, sei lá, vou pegar uma proporção X aqui, que você tem que ter 90 e 10. Às vezes a discussão pode falar, cara, mas 90 eu vou entregar 10% a menos. Eu falei, cara, é melhor você tomar a decisão de entregar 10 a 20% a menos, mas entregar correto, do que não fazer. Então, às vezes, decisões que um líder tem que tomar é falar, cara, vamos imaginar, eu sou uma empresa, estou pegando aqui uma escala menor, eu tenho 3 squads de produto. Cara, eu tenho 3 de produto ou faço 2 de produto e 1 de dados? Eu falei, cara, eu acho que é uma boa preocupação tua se você pelo menos botar essa discussão na mesa, porque de repente é melhor você diminuir em 1/3 a tua velocidade de throughput, mas o impacto que você gera ser muito maior. Não é o output, é o outcome. Exatamente. Então eu falo assim, e aí que eu acho que é a motivação para que você fala assim, cara, como é que motiva? Porque primeiro assim, você como líder deveria estar puxando isso. Tá? Exato. Então, primeira dica. Agora vamos pensar o contrário. Putz, eu sou um liderado, cara, não tô tendo voz. Cara, tenta trazer a discussão para o nível isso que eu falo, do output, do impacto. Eu falo, cara, às vezes a pessoa fala, não, mas pô, se eu usar esse dinheiro para isso, imagina que eu sou um mau líder. Isso aqui vai, né, você vai fazer mais devagar, eu quero que você batuque o mais rápido possível. Fala, cara, não me mede quanto eu batuco, cara. Deixa eu ver quanto cliente eu consigo, como é que eu aumento a principalidade. Se o cliente, em aumentando a principalidade, olha, a minha hipótese é que isso aqui aumenta 20% a receita ou a margem, sabe? Esse tipo de capacidade você tem que ter como profissional. Se você está num ambiente que não te permite isso, aí eu digo assim, uma outra reflexão. Falar, cara, pode ser que o ambiente não esteja correto. Pode ser uma questão cultural, muitas vezes. E assim, então, culturalmente, de novo, o líder tem que ter a obrigação de ou ele colocar, ou se ele... E assim, às vezes é muito legal, né? Eu falei, você tem que ter gente no seu time melhor que você. Eu sempre procuro, cara. Então eu quero alguém, né? Eu falei, eu quero alguém no meu time que fala, Cavalho, você tá pra trás, cara. E assim, ó, que eu leio bastante. Mas eu falei, eu preciso de alguém que chega e fala, cara, isso aí você não sabia? Não. Pô, que bom. Tô contratando certo. Então também é uma função aqui, caminho 1, né? O líder dá o direcional, a visão estratégica para fazer. 2, cara, eu não preciso saber tudo, não tenho que saber de tudo. Eu tenho que ter times parrudos e não ter medo. O time trouxe, eu tenho que saber escutar, saber dar espaço para isso vir. Cara, não deu 1, não deu 2,
fica esperto. Tem alguma coisa tá errada. E aí, indo um pouco na linha de tamanho, né? Eu falei, hoje você tem, de novo, a gente fala aqui de personas PJ, cara, você tem desde a empresa super grande até o MEI. Então, claro que você tem que ter aqui uma questão de prioridade, você tem uma questão de vulnerabilidade que tem que ser considerada, né, em como é que as pessoas fazem. Então, eu diria assim, ó, quando você tem um tamanho aqui, eu diria de pequenas empresas médias para cima, tá? Não estou falando nem grandes empresas médias, mas pequenas empresas médias. O cara começa já a faturar por ano, sei lá, 10, 20 milhões ano, cara, e não tem alguma estratégia de dado, pô, cara, pensa bem, você tá com... Patologia corporativa. Patologia corporativa, vai no médico. Assim. Melhor corte. Gostou? Chama o médico. Não, e assim, cara, é que nem você fala assim, ó, eu tô tudo bem, Marcão, você tá bem, né? Tô então, você tá bem? Tô, cara, mas meu joelho tá puxando aqui. Fala, você vai falar, cara, vai no ortopedista. Não, mas eu tô bem aqui, só tá fisgando. Fala, não, cara, tá fisgando, bicho. Vai no joelho, sabe? Patologia, e a gente, às vezes a gente tá fisgando, fala assim, e corporativamente você não chama o médico. Então, assim, e aí você fala, poxa, mas eu vou despriorizar alguma coisa, eu vou cortar dinheiro aqui, como eu falei, de um, sei lá, eu tenho um X aqui de dinheiro para aumentar a produção, aumentar a venda e tal. Falei, cara, às vezes você tirar 20% de um crescimento sob uma base errada, para você fazer uma revisão, chamar uma pequena consultoria, ou chamar um profissional mais qualificado, é melhor do que você não ir. E aí, uma outra coisa para as pequenas que eu dou uma dica, hoje você tem empresas que fazem soluções, por exemplo, de CRM, né? De otimização de funil de venda, cara, que é baseado em dados, que assim, você paga R$200 por mês, R$400 por mês, quer dizer... Você não precisa criar, né? Você não precisa criar, então também, às vezes é falta de informação. Teve várias empresas pequenas que eu falei, cara, mas eu não tenho, como eu vou ter um CRM, que nem a empresa tal. Eu falei, cara, não precisa, bicho. Claro, o Salesforce tem o espaço dele, mas tem RD, tem outras... Claro. Né, você tem outras RD Stations e tal. Cara, você tem aqui, não tô querendo restringir nenhuma das duas, mas você tem N ferramentas. Cara, bota na mesa, procura, né? Então acho que também essa provocação é importante, né? Nos últimos anos, vocês que acho que começaram e tiveram contato com o público PJ que era muito mal assistido, eu concordo e entendo que a gente tem muita oportunidade de melhorar para o futuro, mas acho que vocês participaram do mercado, estavam no mercado olhando para o público PJ, onde ele era muito mal assistido, onde existia pouca evidência, talvez pouco incentivo. Poucas opções também, né? Poucas opções, isso é verdade. De olhar para estratégias talvez melhor desenvolvidas para esse público. Vocês notaram alguma mudança, seja comportamental ou estratégica nos últimos anos, que você percebe talvez um nível de maturação desses profissionais que hoje passaram a ser melhor assistidos com mais opções dentro do mercado? Talvez eu não quero usar muito o termo de talvez um público PJ mais, digamos, inteligente ou mais instruído, mas ele passou a ter acesso e ser mais comunicado diretamente sobre algumas mudanças, as evoluções que a gente teve. Nesses últimos, talvez ali 5, 6 anos, muitas vezes até pré-existência de um Pix, pré-soluções de bancos digitais focados para público PJ, que querendo ou não ainda é um fenômeno recente quando a gente compara que Nubank está quase fazendo 15 anos de idade, está quase debutando. Como que vocês enxergam talvez esse nível de crescimento e alcance de maturidade do público PJ quando a gente olha para soluções financeiras? Posso acrescentar isso aqui, cara? É só você ir em qualquer estabelecimento hoje e ver quantas máquinas ele tem no balcão. Ele tem a máquina A, B e C. Ele sabe, ele tem informação e ele sabe usar a informação. Hoje, se você perguntar para ele, fala assim, hoje você controla com os relatórios? Ele fala, eu tenho os relatórios da empresa A, B e C e tenho o meu relatório. Eu não estou falando de grandes empresas, estou falando do quiosquezinho no shopping, que tem um faturamento razoável. Das pequenas lojas, quando eu falo com os PJs, a evolução é nítida, Gabriel. Eles se prepararam cada vez mais para controlar os seus negócios. Existem N cursos, N instituições que te preparam para isso, que te preparam para entrar no mercado. Tem um monte que quebra, tem um monte que dá certo, mas cada vez mais, eu vejo, essa é a minha percepção, que eles exigem mais, eles estão mais qualificados. E é por isso que a gente precisa cada vez mais entender o que esse cara precisa, porque ele já não é mais o cara que faz só o caderninho. Às vezes ele até tem o caderninho, mas tem o Excelzinho, ele tem o celularzinho, ele tem o Zinho. Não sei a tua visão. É quase uma redução da simetria de informação no passar dos anos, né? Super. Eu também vejo, tá? Eu vejo melhora. Eu trabalho, tive contato sempre com esse mercado, sei lá, mais de 20 anos, talvez 30, né? Vendo diferentes tamanhos de PJ.
Mas assim, tentando pegar aqui, agora eu vou deixar de lado um pouco o PJ médio para grande, pensando nas pymes, né? Eu vejo uma evolução importante e principalmente assim, como os atores de apoio, na verdade que eu acho que o meu recado é duplo, assim, ó, tem uma evolução importante, como esses provedores de apoio estão ajudando as pymes, né, as pequenas e médias empresas a evoluírem, sim, eu acho que tem muito mais espaço ainda para fazer. Justamente quem você falou, existe um foco muito grande de PF, né, pessoa física normal. Eu acho que o espaço PYME ainda é muito... Não é o oceano azul, mas... sei lá, quando mistura azul com vermelho, eu esqueci qual que dá a cor. Eu sou mas é daltônico, médio. não pede pra mim. É médio. Olha aqui, Então pronto. Então fiz a pergunta totalmente sem... Desculpe. Coloca nos comentários se você sabe a combinação. Esse é roxo, sei lá. Okay. Mas eu ia chutar lilás, mas pode, né, como eu sou ruim de cor. Mas acho que o ponto é assim, então, quem são esses provedores? Quem falou, poxa, você tem empresas de pagamento, você tem bancos, você tem cooperativas de crédito, você tem as fintechs, quer dizer, esses players estão levando mais soluções, né, transacionais para esses players. Você tem também, pois, uma coisa importante, na hora que você vai para pequenas e médias empresas, um fenômeno importante é a evolução dos ERPs e automações comerciais. Super. É hiper importante isso, né? Ele é o cara que está lá fazendo a frente de caixa da empresa, ele está fazendo um sistema de gestão, né? Às vezes os dois se confundem, então é um player extremamente importante, extremamente importante. Ele leva a solução para o cliente, eles dão treinamento. Então, assim, para mim, parte dessa rede de apoio, digamos assim, eu como PJ, qual é a tua rede de apoio? Tem isso aqui que eu falei, a fintech, a cooperativa de crédito, é o banco, é a automação comercial, é a empresa de ERP, é a empresa de CRM. Para mim, se você pegar esses 3 tipos aqui, eles são para mim a grande base e assim, essa base está ajudando a PJ melhor? Sim, está. Pode fazer isso 10 vezes mais. Então eu acho um tremendo espaço para fazer, para trabalhar, né? A dica que eu dou assim, então para o empreendedor, para o PJ, cara, use esses provedores para pegar informação, né? Ele não é só um apoio transacional para você. Sim. Ele tem que ser um apoio de solução. E para esses provedores falar, cara... E é interessante pensar o quanto que esses provedores, essas soluções também não contribuem para a principalidade que a gente estava conversando até então, né? O quanto que ofertar isso, talvez muitas vezes de forma nativa, ou você, pelo menos como uma empresa do mercado de pagamentos, mercado financeiro, ter esse nível de consciência e maturidade de entender que a tua solução de pagamento não vai ser suficiente para matar todas as dores que aquele empreendedor pode ter. Porque a parte de conciliação, a parte de emissão de nota fiscal, muitas vezes está apartada só de você receber um pagamento por cartão de crédito, Pix, boleto, ou seja, qual for o meio de pagamento. Claro. Eu acho que só fazendo um contraponto, talvez, concordo com tudo que vocês trouxeram ali, e vejo que esse índice de letramento financeiro, talvez a gente possa falar assim, essa estrutura de PMEs, ele ainda precisa melhorar muito. Tá? Eu entendo que o acesso a novos produtos, a muita, né? Acho que a gente ainda... Isso tá muito legal, né? A digitalização do todo faz com que novos entrantes, novas soluções, você vê o cara do estacionamento do prédio lá onde a Cedro tem o escritório, ele emite nota fiscal pela maquininha dele ali para quem precisa de recibo. Então, coisas assim que, poxa, não fazia parte do... Quem dirá aceitar cartão no estacionamento no passado, né? Agora, se a gente olha para um índice que é um dos principais índices de estudo que a gente acaba acompanhando desse comportamento, desse PME, das 21 milhões de empresas desse porte que a gente tem no país hoje, 25% utiliza algum tipo de solução para a gestão financeira. Olha só. Que não é o Internet Banking. A grande maioria utiliza o Internet Banking. Ela fica consultando seu extrato ali, vê se entrou dinheiro, vê se não saiu, vê se pagou o fornecedor, se pagou o seu funcionário e assim por diante. E obviamente, aí você pega aquela... A gente comentou ainda há pouco que ela tem 5 contas, então ela já dissipa a gestão 5 dela. Internet Banks. E aí o negócio se perde, né? Então, eu acho que o grande trabalho conforme a gente vai educando esse público, ele vai percebendo a relevância de estar olhando para seus dados financeiros, seus pontos ali, isso acaba evoluindo. Tanto que a gente tem players que saíram do Brasil, que vieram com investimentos gigantescos para implementar software aqui e desistiram. Porque a gente tem uma questão de analfabetismo financeiro absurda ainda. Então, a população PF que se torna PJ, grande, né? Não com vontade de fazer o financeiro, né? Claro. O Cava deu exemplo ali, né? O cara não acorda com a vontade de emitir um Pix, ele não acorda, ele não quer saber do financeiro. Ele abriu ali porque ele era um bom sapateiro, um bom padeiro, uma boa costureira, enfim. E aquele negócio, às vezes, foi crescendo e se desenvolvendo. Então, ainda nesse meio, eu entendo que tem muito espaço. E aí é o trabalho dos players do ecossistema como um todo,
e tem inclusive incentivos do próprio Banco Central para investir em educação financeira. A educação financeira, esse é um ponto, por isso eu falei, eu acho que melhorou, você olha, 10, 15 anos, sem dúvida melhorou, mas, cara, acho que tem muito mais a fazer. E assim, claro, essa evolução não vai ser estalando o dedo, mas Claro. então você tem que olhar para trás e também reconhecer, mas concordo com você, o espaço, e acho que até por isso eu falei, acho que vai ter uma dinâmica, né, de novo, tudo recai, que você falou muito bem, sobre persona. E que você falou, tem 25% que só usa o internet bem. Cara, então, putz, o cara, de repente, tá a solução dentro do internet 25% que usa o internet outro banking. software. 75% só usa o internet banking. Desculpa, tá certo. Então, cara, para esse 75%, de repente, a solução tá embarcada, onde ele já tá acostumado, é melhor. Né? Então, talvez para outro 25% é diferente. Exato. Isso aqui talvez tenha uma competição, né? Que é uma história de cooperação com competição. Eu sempre falo, o ambiente do internet banking, ele compete com o ambiente da gestão da automação. Em alguns casos até com o do CRM. Então, essa dinâmica aqui vai acontecer. Né? Acho que um outro espaço que eu falo assim, a gente ajudar, e isso é mais crítico quanto menor a empresa. Né? Eu falo assim, como é que ela faz para ela ter um CFO, um Chief Financial Officer, um gerente financeiro de alto nível no bolso dela, né? Na tela dele. Porque isso é importante. Né? Então, a gente tem tido muita evolução, na hora que a gente olha principalmente pagamentos, a gente teve muita evolução transacional. Mas informacional, eu sempre falo assim, né, existe uma diferença. Eu falei, informacional como é que tá meu caixa? Tá sobrando, tá faltando? Quando vai sobrar? Quando vai faltar? Me ajuda? Onde é que eu pego? Eu acho que né, se eu tá sobrando dinheiro, onde é que eu coloco? Se tá faltando daqui a X dias, onde é que é o melhor lugar para pegar? Este ambiente que eu falo que é um ambiente informacional, que é de gestão, para mim ele é um ambiente que foi menos tratado. certeza. E onde tem um maior ganho, porque falar, cara, de repente o cara pegar e falar, tenho 5 pessoas no meu financeiro. Cara, de repente eu queria ter só eu, né? E que não seja tão ou só ter uma pessoa e que aquele transacional se reflita numa dinâmica de conversa que tenha que ser diferente. Um desafio que eu faço sempre, pessoal, isso é uma coisa muito interessante. Uma vez um dos assuntos que eu pesquiso muito é a questão de modelo cognitivo, né? E olha que interessante. O modelo cognitivo que a gente vê em formação num extrato hoje é o mesmo de quando o extrato é feito num pantógrafo, num caderno em 1950. Ninguém sabe o que é pantógrafo, vai ter que pesquisar. Mas é basicamente um negócio que você escreve A de um lado, ele copia o A do outro, que era para fazer os lançamentos. Eu vi isso aí no museu de um banco. Eu tive que chamar uma pessoa para me explicar o que era. Mas assim, o que é? A informação tá lançamento A, lançamento B, lançamento C, tal. Mudou o quê? A gente mudou a mídia pra caramba. Né? Foi para uma tela de computador, depois foi para a tela de computador enquanto software, depois foi para a tela de computador enquanto internet, depois foi para a tela de um celular. A mídia mudou, mas como é que a informação aparece para você? Igual. Lançamento. Linear. Eu falei, deveria ser uma conversa. Bom dia, Marcos, tudo bem? Oi, como é que está meu caixa? Meu caixa tá. O Marcos, fica tranquilo. Pai deu. Não, assim, daqui a 5 dias, cara, você tem que pagar um tributo, não vai ter dinheiro. Assim, né? Essa conversa tem que mudar. Esse ponto foi sensacional do Cava colocar, né? Porque a gente tem soluções para receber, para pagar, né? Então, poxa, olha a facilidade para aceitar um Pix hoje. Qualquer pessoa, às vezes o morador de rua vem te pedir dinheiro, você fala que não tem dinheiro, o cara te passa o Pix, né? Então, no farol. Né? É o avanço que a gente tem na questão do acesso, né? Para todo mundo. Agora, o que eu vou fazer com esse Pix? O que eu vou fazer com esses recebíveis do meu cartão aqui para pagar as minhas contas da próxima semana? Se eu vou adiantar aqui ou vou adiantar lá? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem de ele também não é uma decisão muito simples, porque eu gostei do exemplo do recebível de cartão, porque aqui a gente está falando de juros pro rata. Então, muitas vezes você vai colocar uma métrica financeira muitas vezes difícil, não demonstrada de forma transparente para a pessoa tomar essa decisão. Qual é o melhor fator decisório da pessoa antecipar um fluxo de caixa ou não antecipar? E sabe que engraçado? A gente estava falando aqui que a gente chegou a comentar aqui no programa, falando sobre na média de 5 cartões, 5 bancos, e a gente está falando que 75% acesso ao internet banking. Imagina que eu tenho que acordar na minha empresa, eu tenho que acessar o banco A, B, C, D. Imagina a salada disso. No banco D eu já esqueci o que está no banco A, eu tenho que criar os meus controles num Excel que não é tão trivial, que até ontem você tinha que pagar, né? Cara, tô escutando vocês aqui fazendo um merge aqui na minha cabeça. E depois você entende por que o caderno Tilibra ele é tão famoso e comum ainda hoje em dia. E a caneta. Como ledger oficial de muitas empresas. Você vê como é que é a evolução, né? Assim, essa questão de quando você tem uma dúvida
vira uma resposta, o próprio Google está mudando até com o uso do Gemini, do informação. Você vê que hoje, não sei se vocês notaram, quando você bota uma pesquisa no Google, assim, sei lá, fala assim, onde que eu tenho a melhor, sei lá, eu preciso de uma informação sobre, sei lá, mecânica, o que significa o coxim do motor. Ele não aparece mecânicas. Ele escreve o coxim do motor, é um negócio tal. Ele começou a explicar, né? E até ele bota lá, o feito com AI. No fundo, o que eu quero é isso. Às vezes, assim, eu não quero, cara, não me fala o site que eu tenho que limitar. Porque, o que acontece? Quando você tem um aumento de informação disponível, tá? Isso também é uma coisa que eu recomendo, né? Você analisar um pouco como é que a questão da evolução humana no aumento de informação disponível e reação à informação. Continuamos Homo sapiens, né? Nosso cérebro não mudou muito em 70 mil anos, sei lá quanto é que é, mas eu gosto muito dessas paralelos biológicos. E assim, cara, a gente começa a ter aumento de informação disponível, a tua tendência é começar a bugar. Sim. Né? Então você tem que concentrar a informação e tal. Então quanto mais desafiante, pensa assim, fica o ambiente de negócio, concorda que a maior tendência é o cara tentar ver assim, poxa, eu fabrico sapato, deixa eu ver um fornecedor de couro mais barato, deixa eu tentar fabricar mais barato tal. Pô, cara, será que faz sentido ele usar o tempo cognitivo dele para saber se vai ter caixa ou não daqui a 10 dias, mais ou menos, a taxa de juros, se o cartão é melhor do que o working capital? Exato. Cara, é assim, então eu não sei fazer, eu tenho que pagar o Levi que sabe. Pô, mas estou pagando recurso, né? Minha mente é recurso, eu não tenho na minha mente, estou pagando o recurso da mente de outro. É isso. Cara, eu acho que tem um espaço aqui de falar, pô, e você vê, se a gente for evoluindo como ser humano, eu vou fazer um paralelo que parece bobo, mas é real. Cara, pouquíssima gente sabe como um fogão funciona, ou micro-ondas. Você quer esquentar comida. Mas já houve um momento da história em que você não saber fazer o fogo ou esquentar, cara, você morreu, sobrevivia. Eu falo, cara, é mais ou menos assim. Hoje, né, o cara tem que saber fazer conta de taxa de juros, tal, não sei o que lá. Pô, cara, daqui a um pouco, é cognitivamente uma função que a gente é essencial? Talvez não. É uma questão geracional, né? Então eu falei, talvez aqui é um... Você falando aqui, assim, trazendo um exemplo, sentido. eu tenho 2 meninos gêmeos, né? Eles têm 11 anos e eu abri uma conta pra eles recentemente. E beleza, né? Comecei a fazer lá uma amizadinha deles pela conta e tal. E, acho que recentemente veio um lá e me deu uma explicação do que era um fundo de investimento. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, mas... Que doido, né? É isso, Que é isso? Não, e se eu investir tanto, vai sair tanto. Mas como é que você sabe? Ele me mostrou que ele fez a pesquisa lá no chat GPT ali, já me mostrou a fonte aqui e tal. Eu falei, caramba, cara. Né? E ele já assimilou aquilo ali, não precisou entender qual que é o cálculo que vai fazer para subir, para descer. Então Botei 2 moedas, volta 3 daqui a um tempo. Opa, é engraçado gostei. Isso, né? Foi de louco, cara. É engraçado. Hoje, meus filhos, por exemplo, também tem a conta com eles, de mesada e tal, não sei o que. Cara, eles não usam mais cartão. Falam, pai, a gente paga tudo com Pix, tá tudo resolvido, vai tudo no celular e tá... Quer carregar menos coisa, né? Não quer saber. Só que e aí você vê, né? Os teus têm 16, né? 13 e 16. 13 e 16. Os meus não gostam do Pix porque eles precisam digitar. Eles preferem pagar com a aproximação que é mais rápido. Olha então você vai perceber nos pontos. É 2 públicos diferentes que a gente é muito louco, cara. Públicos diferentes. Não, e de novo, acho que esse é um exercício que você, enquanto líder, gestor de produto, uma visão estratégica, tem que ter. Falar, cara, para onde caminha, né? Assim, de novo, nas minhas personas, cara, o que eu economizo? Eu falo assim, a economia logística, no sentido de tempos e movimentos, mas aqui não é tempo e movimento físico. Sim. Ela é a coisa que mais vicia o ser humano. Daí o sucesso estrondoso dos apps de mobilidade. É porque assim, cara, ele mudou a experiência logística, o tempo e movimento. A partir do momento que você usa um app, né, ou começou a se usar, ele é irreversível. Exato. Eu acho que a gente tá, assim, nós estamos na iminência de ter uma mudança logística aqui, entre aspas, não estou fazendo com o dedo, quando eu digo logística, entre tempos e movimentos na questão da gestão financeira. E qual que é o grande percursor dela? Estava faltando, porque assim, a gente foi evoluindo muito no transacional. Tá? Assim, as transações foram ficando mais rápidas, mais baratas, mais seguras. Legal. É assim, a movimentar o dinheiro. Mas agora assim, o racional do dinheiro, né? Como é que eu penso naquilo? Como é que eu penso quando falta dinheiro, quando sobra dinheiro, quando vai faltar, quando vai sobrar? O que eu tenho? Este ambiente aqui foi muito pouco otimizado, mas assim, muito pouco. Então, mas faltava talvez uma ferramenta. Daí que a tecnologia entra. Poxa, os modelos de machine learning e a AI generativa, agora pode ser uma coisa que resolva. Então a gente falou sobre uma evolução recente. Eu sempre tenho um pouco de medo e eu receio de usar a palavra de futurologia, mas eu gostei muito dessa visão de que hoje a gente talvez já explorou bastante ou otimizou muito a parte transacional e o informacional a gente ainda tá
tá pendente de melhorar. Super. Você acredita que talvez atrelado às ferramentas que a gente tem disponível hoje em dia, ou ferramentas em desenvolvimento, como inteligência artificial, otimização de machine learning, o futuro tá nesse caminho que você acredita quando a gente olha para otimizações e talvez novas oportunidades para público PJ? Na minha opinião, sim. Talvez seja o espaço de maior disrupção que tenha, seja esse. Acho que os outros espaços são espaços de mais evolução, mas assim, eles estão muito otimizados já. Claro que sempre se otimiza, mas a questão da gestão, ele não está nem de perto. É o que eu falei, cognitivamente a gente continua fazendo... Sim. A diferença é que está eletrônico, mas assim, a gente continua tendo que somar linha. Né? Tipo, ou interpretar... Eu falo assim, a gente tem que somar linha ou ser bom de interpretar gráfico. Cara, não é a função do business do cara fazer isso. Ele não tem é que... sapateiro, né? Não é, eu falei, exatamente, não é fazer sapato. Tem que atender o cliente. E assim, né, e eu falei, de novo, volta no passado, era que nem eu chegar e, né, chegar e falar, cara, eu sou muito bom de fazer fogueira, eu não preciso desse fogão. Vocês vão olhar pra mim e falar, cara, amigo, você tá gastando teu tempo a não ser que eu queira como hobby, a não ser que eu seja um construtor de fogões. Aí eu preciso saber como funciona o forno de micro-ondas, o emissor de ondas, de micro-ondas e tal. Mas percebeu? Vai ser mais ou menos assim, é o cara que constrói a inteligência da gestão. Ali você vai ter gente que manja de gestão. Mas para quem usa, né, vai ter uma separação e falar, cara, na boa. E aí entra a questão que você falou da confiança, porque para eu usar aquilo, eu vou ter que usar de alguém que eu confio. Exato. Da mesma forma, você confia, cara. Para pensar, você usa um fogão, cara, de micro-ondas, cara, se aquilo ali vazar a tela, ele te frita né, assim, sozinho. Então, assim, você confia que aquela tela barra micro-ondas. Mesma coisa, você vai confiar que aquela previsão financeira é a melhor solução. Exato, então, aí vai entrar a questão de branding, vai ser a questão de contexto de principalidade. Então, eu acho que aqui tem um chunk. Mas é meio piscina gelada, né? Ninguém vai pular de cabeça assim. Vai devagarzinho. Cara, vou testar uma solução, ver se ela é boa, vou testar outra. Eu acho que vai ter... Eu não sei. Acho que vai ter os kamikazes, Marcão? Cara, eu acho que assim, talvez quem tenha menos a perder possa fazer um movimento mais agressivo. Pois é. Eu acho que assim, porque que acontece? A otimização financeira faz com que você precise de menos, por exemplo, crédito. Claro. Por outro lado, ela faz com que você tenha mais dinheiro para investir. Então, eu sempre sou assim, mas é uma visão minha. Eu sempre prefiro transformar o mercado do que ter que acompanhar o outro, concordo. né? Eu costumo dizer assim, seguir normalmente nessas questões que mudam grandes experiências, ela custa mais caro do que você fazer. Mas eu acho que é um ponto importante de análise, né? E é muito, muito doido, né? Porque falando do fogão e trazendo para o mercado de pagamento, quando você faz uma transação, encosta o teu cartão lá, quando o filho do João encosta o cartão e aperta o verde, cara... 2 segundos. 2 segundos acontece tudo. A média hoje de mercado é 2 segundos, cara. A transação foi lá, bateu no adquirente, foi na bandeira, passou pelo risco, viu todos os scores, voltou e deu a transação aprovada. Agora, para ver o retorno dessa transação, onde ela passou, no gráfico, no report, e qual banco que ela veio, aí eu concordo contigo. Acho que... assim, a conciliação hoje, que já é uma função de gestão financeira hiper básica, pensa assim, não estamos falando de gestão financeira avançada, que é, né, gaps de caixa, estratégias de otimização. Sim. Não, tô falando assim, cara, realmente assim, bateu isso aqui com o que, né? Com, tudo que eu vendi. O cara falou que ia me cobrar R$1 essa transação. Pô, ele me cobrou 1 mesmo. Né? Aí. Não, a nota fiscal pedia 100, eu fiz 2 Pix de 50. Sabe, é coisa básica, cara. Já toma um tempo absurdo e né, não é tão natural. Agora, na hora que você olha para a gestão financeira, que é algo que poderia otimizar muito, né, os clientes, eu vejo aqui... E acho que a gente está com o ferramental na mão, tá? Porque para a gestão financeira você precisa do dado, esse dado é aquela briga de principalidade. Você precisa do dado em si, você precisa de estrutura de dado, data mesh e tal. Você precisa de inteligência e modelos de machine learning e, eventualmente, generativo para conversa com o cliente. Essas 3 coisas estão na mão. É isso aí. Então, cara, é por isso que eu acho que a iminência de disrupção é alta. Porque você tem um tremendo problema, ele consome muito dinheiro, muito tempo, causa muita ineficiência, e você tem os ferramentais. Esta combinação normalmente faz a mola da disrupção pular. Então, eu acho que a gente pode estar no verge aqui de... Né, claro, não vai acontecer amanhã, mas devemos ver coisas nesse sentido acontecendo. Caramba, cara. Eu tô até tonto aqui. É muita coisa, né? Eu acho que olhando um pouco para cenário, né? E queria ouvir de vocês, até por conta da referência que vocês são, né? O Brasil, ele é um dos polos de investimento da América Latina hoje, quando a gente está falando de fintechs e sistema financeiro em si. A gente está no top 5, se eu não salvo engano, a nível global.
quando a gente está olhando para novas tecnologias voltadas para a questão financeira. E a gente ainda tem um pouco da síndrome de vira-lata, assim, né? Sempre tá reclamando do Brasil, que aqui as coisas são atrasadas e tudo mais. Não me esqueço, 2 anos atrás eu estava em San Diego numa convenção de pagamentos e eu estava tentando explicar para o americano sobre o Pix. Ele falou assim, mas como é que você está mandando dinheiro para um e-mail? Ele não conseguia assimilar. De graça. De graça, né? Acho que esse era um dos principais pontos. Era um negócio maluco, assim. Enfim, então... O Pix já evoluiu um monte, a gente tem outros métodos que estão chegando, o Drex tem grandes possibilidades, acho que tem todo um espaço ainda para outras coisas. O que vocês percebem no movimento quando a gente está falando de Brasil? Assim? O que vocês enxergam que deve ser o próximo grande salto quando a gente está olhando nesse setor nosso que é super importante e, obviamente, não só fechando aqui no círculo do PJ, mas abrindo também na visão PF ali? Cara, que difícil, né? Isso é futurologia. Tá de sacanagem, então, né? mas eu também tenho um pouco de medo disso, mas eu acho que cabe, né? Eu ouvi essa percepção de vocês, às vezes tem alguém que tá ouvindo que tem alguma ideia, algum ponto ali que... Olha só que engraçado, né? Falar sobre o Pix. O movimento do Open Finance, a gente viu quão acirrado foi o nosso Banco Central, que ele implementou todas as features do Open Finance, nem UK tinha implementado. O Banco Central aqui no Brasil implementou. Na minha última casa, viajei a alguns países e eu vi, por exemplo, a Argentina fazendo Pix, né, com alias copiando Pix. Agora o Pix aceito na Argentina, tem várias empresas, você vai lá e paga com Pix, você vai na Argentina e paga com Pix. Tive no México recentemente, cara, 85% do que funciona no México é em papel moeda. Imagina que eu compro um e-commerce, comprei minha bicicleta, imprimo o boleto, vou lá e no mercado e... No Oxxo da vida. No Oxxo, exato. Que é a maior rede. Vou lá e pago o boleto para receber minha bicicleta. Na Colômbia, você tem os Pix de cada banco. Sim, né? Arranjo fechado. É um arranjo fechado de cada banco. Então, cada banco tem seu Pix. Então, o Brasil, ele tá, de fato, lá na frente, cara. Quando a gente viaja para esses países e tem a oportunidade de conhecer, vivenciar, a gente vê o quanto a gente tá antenado. É que a gente tá tão acostumado, eu concordo contigo, João, falar da síndrome do vira-lata, que a gente vê os problemas acontecendo. A gente que tá no mundo de pagamento há algum tempo, né, e uns com cabelo branco e outros que não tem cabelo, ainda tem muito problema na cozinha, né? Quando a gente olha, tem pratos bonitos saindo, mas ainda tem oportunidade na cozinha. A gente consegue melhorar muito. E não precisa de mágica. É colocar foco, é colocar dedicação. Tem gente muito boa no mercado brasileiro. Tem gente muito capacitada, tem empresas muito boas, né? A própria Seller vem fazendo um trabalho incrível de ajudar o PJ, mas, cara, é isso. É como é que a gente consegue abraçar, entendendo do pouco que a gente já conversou, de escutar o cliente, de escuta, para ver como é que a gente consegue ser cada vez mais cirúrgico, atendendo as diferentes personas, como o Marcão falou aqui, cada vez vão ter mais personas. Aqui na mesa a gente já falou do meu filho, do filho dos meus filhos, do filho do João, que são diferença de 2 anos que pensam diferentes. Então, é difícil saber o quanto a gente vai, mas eu concordo falar um pouco de futurologia, acredito que cada vez mais o back-office ele vai estar mais ajustado. E eu acho que, de fato, vai conseguir usar dados como deveria. Ainda vejo oportunidade nesse mundo de data aí. Não sei o que você entende, Marcão. O que eu vejo assim, então, primeiro, cara, a gente tem que parar 200% com a síndrome de vira-lata, né? Em termos de qualificação de pessoas, a gente tem dificuldades socioeconômicas que a gente tem que entender, né? A gente tem vulnerabilidades de população ou de certos recortes populacionais que a gente tem que entender. Então isso cria, né, diferenças de outros países. Tanto no recorte populacional PF, quanto numa situação de vulnerabilidade das PJs. Né, e tem uma certa correlação disso. Tá? Claro, devido aí a questões socioeconômicas passadas e atuais. Então este reconhecimento é importante, porque ele vai permitir a gente atuar melhor sobre isso. Parte da história, acho que é via a educação financeira, não aqui numa visão professoral, né, mas uma visão de, cara, é responsabilidade desse ecossistema todo financeiro, de software, aqui mais amplo que eu falei, de levar os produtos de uma forma muito bem
desenhada, né? Porque lembra, o fácil é mais adotável. A gente tem que começar, né? Pensa, para essa população mais vulnerável, a complexidade é a barreira. Concorda? É que nem assim, se você chegar para uma população, uma pessoa que está numa situação mais vulnerável e fizer uma comunicação muito complexa, a pessoa ou não vai entender ou vai ficar com vergonha de falar que não entendeu. Claro. Agora, se você traz a comunicação para um nível mais simples, ela entende, ela usa. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou, né, do uso da tecnologia para reduzir essa complexidade, para falar, cara, desculpa, assim, deve ter gente que deve ter ou não lançado o negócio, tá? E no Brasil, assim, a questão de você poder empreender, ela é crítica para a geração de emprego. Não tem como. Você fala, cara, você acha que vai abrir emprego em grande empresa? Cara, não vai, a conta não fecha. Então, assim, você tem que ter uma capacidade, claro, das empresas prosperarem. Era só assim, né? Se a gente reduzisse, uma vez eu vi um estudo, não sei se foi do Sebrae, eu não lembro qual que é o fator, tá? Mas se a gente reduzisse, acho que era 30% o número de empresas que quebram por ano. Era um fator assim. Cara, a gente resolveu o Brasil, assim, 200%. Tipo, é a coisa que mais resolve, assim. É só não quebrar. Não é que a gente não abre, não é que a gente não... É que quebra. Aí você fala, pô, será que não quebrou, cara? Porque tá complicado ler o extrato, não entender o que é gestão financeira, não entender as opções... Né? Será que a gente ajude 10% nisso, 5%? Né? Pegou um empréstimo então, indevido. Pegou um empréstimo que não precisava, ou não soube o que fazer quando endividou. Então, assim, acho que você ter essa questão de apoio, acho que eu vejo isso. É um ambiente imenso que tem aqui no Brasil, e existe uma questão de espaço de negócio com uma visão de ESG aqui na coisa. E ela é real. Eu acho que assim, o melhor ESG é aquele que dá dinheiro. Eu brinco assim, cara, eu sou uma pessoa super preocupada com os 3 vertentes do ESG. Mas, cara, eu falei, quer fazer o ESG rolar? Vê onde dá dinheiro. Dá dinheiro, vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais gente crescendo, mais empresas dando dinheiro. Se o cara vende o dobro, ele transaciona o dobro, eu fico feliz, né? Ele fica feliz, todo mundo está ganhando. Isso aí. Então eu falei, acho que tem um espaço aqui de evolução grande nisso, né? Para fazer isso aqui. E eu vejo assim que, tecnicamente, talvez o que aconteça assim nos próximos anos é que nós temos várias coisas verticais que saíram, né? Pix, Open Finance, duplicado escritural daqui a um pouco, novo modelo nova legislação de câmbio, inteligência artificial vindo, cybersecurity. Você tem 29 vertentes verticais. Sim. Que são complexas por si, então elas têm que amadurecer verticalmente e no cross entre elas, o Open Finance com o Pix e tal. Então, acho que se o Brasil, que eu vejo assim, se o Brasil pegar o que ele já tem de vertical, estruturar elas, a parte cross fizer bem feita, que foi uma vez uma palestra que eu dei, né? Eu falei, olhar o bidimensional em vez do vertical e inserir isso numa população que precisa, nas suas mais diversas personas, do cara que é gigantesco até o cara vulnerável de baixo. Cara, pô, a gente tem um espaço aqui, assim, para diversão. E você colocou um ponto legal, diversão e exportação de coisas, né? Assim, tem países vindo aqui, né? Eu já tive a oportunidade de atender países da Europa, dos Estados Unidos. Assim, os caras vindo perguntar, cara, como é que vocês fazem? O próprio BIS dá muita evidência para outros bancos centrais do trabalho que o Brasil vem fazendo. Né? Então, e o Banco Central, né, nisso, o ecossistema, né, de novo, fintechs, bancos, cooperativas, empresas de software, quer dizer, os varejistas, tá todo mundo... Porque, de novo, é um mercado importante para estar feito. Então, acho que se a gente misturar essa parte técnica com essa consciência do que a gente tem, do que a gente está muito forte, legal, do que a gente está vulnerável, vamos fazer um trabalho legal aqui, poxa, acho que, né, eu fico pensando, imagina que legal você poder fazer uma coisa, cara, que assim, você sente que você melhorou 10% a vida das PMs, cara. Bota só 10, cara, né? Não, o ecossistema é muito grande. Tem um amigo meu que ele é CEO de uma empresa, ele falou, quando eles trabalham com aumento de venda, né, CRM e tal. Ele falou, cara, para mim é o seguinte, quando eu aumento 15%, quando a minha solução aumenta 15% a venda de uma empresa, a gente se sente medíocre, porque o case é 30. Eu falei, cara, que aumentasse 10, cara. Isso. Né? Eu falei, se todo mundo aqui assim, se ajuda a aumentar 10% a venda, o outro reduz 10% o custo financeiro, o outro reduz 3%, né, o turnover de pessoas. Cara, vai botando 3, 2, 1, 10, cara, a gente realmente, numa visão de alguns anos consistente, a gente muda. Sim, certeza. E todo o comentário que vocês fizeram, a gente precisa lembrar que é tudo muito novo, é tudo muito recente. É super recente. É super recente, a gente pensa de todas essas novidades que a gente ainda tá absorvendo, mastigando, tentando explicar para os nossos pais como funciona, para as pessoas ao redor que não trabalham com fintech. Isso aconteceu há 4 anos, 5 anos, menos de uma década. Sim. Enquanto os nossos
essas experiências financeiras vêm muitas vezes, sei lá, de um SPB de 2002. Então a gente ainda tá muito... Eu tava lá. Tava lá. Então é tudo muito recente. E eu acho que só fico particularmente falando muito animado em enxergar na próxima década com pessoas com uma maturação melhor com esses produtos e principalmente vendo que o nosso regulador está preocupado com os pontos que vocês comentaram sobre a parte de segurança, sobre o desenvolvimento desses produtos, sobre essas iniciativas colocarem a empresa, colocarem o usuário final da ponta e preocupado com a experiência, porque hoje a gente tem os manuais de experiência, tem todas as questões de manual de segurança que precisa existir, que é justamente o papel que o regulador tem que ter. Acho que é um caminhar em paralelo. As empresas com, acho que essa mentalidade que vocês falaram brilhantemente, e a gente também ter o privilégio de ter um regulador que está alinhado com essa mesma estratégia. A gente falou muito de ecossistema, de criar esse ambiente para criação, para inovação. Tá aí, cara. Faz todo sentido. Talvez o único risco que a gente não pode se dar, eu penso assim como país, nós estamos no meio de mais uma revolução industrial. Né? É fato. Assim, acho que tem muito pouca dúvida do que vai acontecer aqui nos próximos anos, né, em termos de escala, de novo, modelos de dados, machine learning e AI generativa. Né? Sim. Eu falo assim, não é AI e AI generativa. Assim, acho que a preocupação que a gente tem que ter não podemos de novo perder a onda. Então isso aí passa assim, né, cara, vai ter que mudar. Por exemplo, eu não sei se eu não lembro qual país da Europa. Não sei se eu vou talvez cometer um erro aqui. Não sei se é Dinamarca. Olha que interessante. Eles tiraram o ensino de inglês do currículo para botar computação. Foi Dinamarca. E não é de hoje. Faz 2 ou 3 anos. E aí eu fui pesquisar um pouco do porquê, né? Porque eles falaram, cara, na boa, com modelos de tradução ao mesmo tempo. Para quê? Quer ver? Por exemplo, assim, eu lembro, se eu não me engano, meu bisavô ele era calígrafo. Fazia aquelas letras maravilhosas. Cara, a minha letra é um garrancho. Nem eu entendo depois de 10 minutos. Mas, cara, eu lembro que minha mãe mostrou, né, umas coisas. Hoje é uma arte. Então é legal você manter pela arte. Mas assim, você precisa ser calígrafo? Não, você não precisa nem datilografar. Perfeito. Né? Então virou uma arte. Exato. Agora, assim, cara, tem coisas que vão acontecer, coisas semelhantes aqui daqui um pouco para frente. Né? E se a gente não tomar cuidado, cara, a gente pode capotar feio na coisa. Então, por exemplo, essa questão de conhecimento de programação, de básico, de inteligência artificial e tal, né? Se isso aqui, aí tem toda uma discussão, isso aqui tem que ser inserido em educação primária, cara, evoluir, tem que ter formação de profissional de alto nível para estar nas empresas, as empresas têm que levar para... Sim. Então, assim, acho que assim, a gente tem aqui um espaço muito bom, mas seria muito triste se a gente perder essa onda. E assim, escorregar 5 anos É muito. é muito. É muito. Tipo assim, né, eu diria assim, dá uma escorregada de não, a gente só perdeu até 2030, agora vamos recuperar o pace. Cara, isso aqui pode custar Custa maratona. Pode custar a maratona inteira. Então eu acho que essa talvez seja a preocupação que eu tenho. Não é de ambiente, não é de tamanho, não é de capacidade de exportação, não é de talento, mas é de, né, não aproveitar o movimento que tem aí. E eu acho que não é só de usar o que tem de novo, né? Vem também de entender a necessidade, só para não ficar criando problema para a solução que não existe. Senão, acho que esse também é o contexto, né? Senão a gente começa a criar problema para soluções existentes. Eu brinco assim, você não tem que ter uma AI para chamar de sua, né? Até pode ter. Paga lá a minha esposa chama a AI dela de Sofia. Perguntou, né? Então, assim, tudo bem, cria lá a tua, dá um nome e tal, mas assim, né? Sempre assim, você tem que resolver o problema com a tecnologia mais barata possível, não com a mais cara possível, a mais legal, né? Bom, gente, infelizmente a gente chegou ao final aqui da nossa conversa. Pô, uma pena. E acho que antes de fazer os agradecimentos e nos despedir aqui, eu queria lembrar você que tanto o Cava quanto o Levi estão disponíveis para conversar com vocês através do LinkedIn. A gente vai deixar o link do perfil deles lá, caso você queira trocar uma ideia, de repente verificar algumas oportunidades com eles. Sem sombra de dúvidas, são acho que pessoas que estão super abertas para conversar. E eu queria agradecer de coração essa presença de vocês. Os dois vieram de São Paulo aí para passar esse tempo com a gente de qualidade e a aula, né? Que a gente teve aqui com eles. Um baita privilégio receber vocês aqui nesse episódio do CellularCast. Muito obrigado pela participação, gente. Foi uma aula pra gente, sem dúvida, pra quem tá assistindo todo esse conteúdo. Eu acho que foi um papo tão leve e ao mesmo tempo profundo, com tanta provocação, que eu acho que a gente nem se preocupa em ser cheio de resposta aqui, mas eu acho que a gente só fica feliz de poder sair daqui, acho que ruminando tanta discussão, tanto conhecimento. E acho que tentar trazer isso, acho que levar também esse tipo de discussão para outros ambientes. Obrigado pela participação, pessoal. Bom, eu queria agradecer muito pelo convite, Levi, por estar aqui com você, estar aqui com vocês hoje, CellularCast, demais.
eu aprendi muito, porque quando você discute, né, e ouve e troca, é isso que é aprendizado. Então, queria agradecer, peço aí o pessoal agradecer também quem vai assistir, né, e que também possam replicar, mandar para pessoas que vocês achem que podem se interessar pelo conteúdo. É assim que a gente propaga, né, e também recebe feedback de coisas que concordam ou não. É isso, é criação de inteligência, né, quando você discute, né, e troca. Pô, Muito muito legal. obrigado. Muito legal. Ó, deixo também meu agradecimento. Obrigado a vocês pelo convite. Marcão, foi demais. 10. A gente se conhecia virtualmente, foi legal presencialmente. Cara, é um baú cheio de arte aí. Aprendi um monte. É uma aula. É uma aula, foi incrível. Obrigado a vocês, cara. Vocês fizeram uma excelente condução aí, provocando, com vários porquês. Foi ótimo, de verdade. Espero que você que estiver assistindo aí curta, se divirta como a gente se divertiu aqui. Foi leve, gostoso, foi bacana demais, tem bastante riqueza aqui. Eu saio com algumas provocações, com um monte de aprendizado, um monte de conteúdo. Obrigado pelo convite, turma. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu. E a gente precisa também agradecer ao nosso ouvinte que ficou até aqui esse final desse episódio. A gente agradece você que não só assistiu a esse 5º episódio do CeleroCast, mas que você que acompanhou todos os episódios que a gente gravou até então. Não se esquece que essa é a primeira temporada do CeleroCast. A gente fez vários ajustes, inclusive por episódio, baseado ali no feedback que vocês mandaram pra gente. Então não esquece de também comunicar e conversar conosco através da @GoCelero. Manda a tua opinião, manda inclusive pautas que você gostaria de ouvir numa segunda temporada. Conversa com a gente também sobre convidados que você gostaria que eu e o João a gente entrevistasse e trocasse uma figurinha. Vai ser um prazer conversar contigo e receber todo esse feedback. Não esquece também que a gente mencionou algumas pesquisas, a gente mencionou o LinkedIn dos meninos. Tudo vai estar na descrição aqui do episódio, não esquece de conferir. E a gente fica por aqui, não é, João? Muito obrigado por participarem com a gente e até uma próxima. Cara, muito obrigado aí por essa primeira temporada. Você já adiantou que a gente vai ter uma segunda, então tô feliz aqui. Eu tô antecipando verdades aqui. A gente ia avaliar, mas pelo jeito a gente já vai avançar. Mas brincadeiras à parte, foi um prazer, cara. Eu te procurei justamente porque eu entendia que a gente ia somar bastante, trazendo essa galera massa aqui para disseminar esse conhecimento tão importante para quem tá ouvindo a gente. Então, agradeço a você e agradeço a todo mundo que acompanhou a gente nesses primeiros 5 episódios do CeleroCast. Valeu, galera. Tchau, pessoal.